Vou dar as boas-vindas ao meu querido José Augusto, que é, alguns de vocês já conhecem, já ouviram falar com certeza. O José Augusto é um astrólogo extraordinário, ele tem muitos anos disto, e não só já deu, com certeza, centenas e quiçá milhares de consultas, mas também quero que vocês saibam que ele é professor e foi professor de muitos dos astrólogos que hoje em dia dão consultas, porque trabalha também há muitos anos como professor de astrologia. Então, não podia estar mais feliz, José, ser muito bem-vindo. Obrigada por teres aceito o convite de estar aqui na nossa comunidade. Eu é que agradeço, antes de mais, boa noite a todos e a ti especialmente, e também te agradeço o convite. Aliás, é uma coisa que eu repito muito publicamente, mas a verdade é que eu me emociono sempre quando as pessoas me convidam para alguma coisa, porque acho que é sempre interessante respeitarem o nosso trabalho ou, no mínimo, quererem saber o que é que a gente tem para dizer. Já não é pouco. E nós queremos mesmo, Zé, e portanto, olha, dou-te totalmente a palavra, calo-me até ao final, porque nós queremos ouvir, tu és um comunicador excepcional e tens muito para nos contar. Então, vamos a isto. Bom, eu não sei qual é o vosso conhecimento, só conheço daqui dos poucos que eu me estou a lembrar, além de ti, a Ana Rita. E, portanto, eu vou reservar bastante tempo, ou seja, vou fazer uma introdução do que eu achar e vou reservar o tempo necessário para que vocês façam as vossas perguntas e assim podemos dirigir-nos em direção ao vosso interesse. Pronto. De qualquer modo, faria uma introdução para aquecer, digamos assim, de ver o que é que vai sair daqui. E, portanto, poderia escolher este tema, ou seja, no fundo, se é tão geral, podemos começar por aí. Então, o que é a astrologia? Tentar responder a essa pergunta, se é que se pode. Para que é que ela serve e como é que ela funciona? Então, um pouco em tom de brincadeira, um pouco em termos de provocação, e na realidade é o que eu acho que ela é. Eu costumo dizer por graça que a astrologia é uma arte, uma ciência e uma religião. Então, porque é que ela é uma ciência? Claro que muitas vezes as pessoas, quando pensam em ciência, pensam nas ciências exatas. Claro que a astrologia, na minha leitura, não é uma ciência exata, nunca foi e nunca será. Porque, aliás, como tudo o que é importante na vida, não é exato. O amor não é exato, o bater do sangue não é exato, mas ele não deixa de ter um ritmo, uma ordem, leis que o regem, mas não é exato no sentido da medição rigorosa. Então, porque é que eu ouso dizer que a astrologia é uma ciência? Porque ela é uma ciência esotérica, ou seja, tem uma dimensão escondida, tem uma dimensão secreta, não no sentido de não se diz, não se mostra, não se fala, não se acede, mas no sentido misterioso, no sentido oculto, no sentido interior. Ou seja, no sentido de que o invisível é que revela e provoca o manifestado, o visível. Ou seja, é o invisível que determina o visível e não o inverso. Então, eu posso dizer que a astrologia é uma ciência. Não uma ciência exata, mas uma ciência esotérica, obviamente. E, para mim, a ciência é também uma religião. Claro, obviamente que não é uma religião no sentido tradicional do termo, nem é uma religião no sentido em que eu sou o guru, o padre, e as pessoas que me consultam ou que são meus alunos são os súbitos. É uma religião se atentarmos no sentido da origem da palavra religião, religare, religio, ou seja, na minha leitura se é religião e religar, e quer dizer que é para religar a algo que eu já tive ligado. Então, a astrologia eu posso dizer que é uma religião, no sentido que ela me ajuda a religar à minha essência, a Deus, para quem gosta dessa palavra, para a inteligência cósmica, como eu gosto de chamar, mas essencialmente para a minha unidade, para a minha essência. Porque a verdade é que quando nós encarnamos e entramos na Terra, estamos automaticamente, só pelo ato de ter nascido, estamos divididos. Entramos na dualidade que faz parte da vida. Já agora, só uma curiosidade para aqueles que forem entendidos, não é por acaso
que, em termos esotéricos, hum, quem rege o Sagitário é exatamente a Terra, o planeta Terra, ou seja, no fundo, aquilo que é verdade tem que poder ser aplicado. Os valores que são corretos, os ideais que são corretos, a justiça, a verdade, têm que ter uma aplicação prática concreta, senão, não é. Adiante. Então, eu posso dizer que a astrologia é uma religião nesse sentido que me ajuda a essa unidade, a essa essência, a essa compreensão. E costumo também dizer que a astrologia é uma arte, porque as leis que a regem são as mesmas, mas é óbvio que o horóscopo de cada pessoa vai ser filtrado pela experiência do astrólogo, pelo nível de consciência do astrólogo, pela experiência de vida do astrólogo e pelo bom senso do astrólogo. Portanto, é uma arte no sentido em que os símbolos são sempre os mesmos, aqueles 12 signos, aquelas 12 casas astrológicas, os 10 ou os 12 planetas que nós consideremos, mas as pessoas são únicas. Não há ninguém igual, porque é fisicamente impossível nascerem duas pessoas no mesmo sítio, à mesma hora. Os gêmeos nascem um a seguir ao outro, partindo do princípio que nascem no mesmo sítio, e mesmo que nasçam duas pessoas exatamente ao mesmo tempo na mesma sala, não nascem no mesmo sítio. Claro que o discurso que nós fazemos, é suficientemente redondo para não estarmos a distinguir se a pessoa nasceu em Benfica ou nos Olivais, não é? Ou no Hospital Y ou em Casa H, mas pomos a cidade. Mas, na realidade, não são iguais. Então, o astrólogo vai sempre filtrar aquele mesmo símbolo que é igual para toda a gente pela sua própria experiência e pelo que acha que deve dizer ou não deve, que pode ou não pode. Tudo bem. Então, nesse sentido, é uma arte. E todas as pessoas que já foram a vários astrólogos já perceberam que cada um vai tomar a mesma informação, o mesmo horóscopo, neste caso, ou os mesmos trânsitos, ou as progressões que se tiverem a passar, de um determinado ponto de vista. Agora, se eu estiver a trabalhar bem, se a Ana Rita estiver a trabalhar bem, se o astrólogo Joaquim Pedro ou que o Faustino Souza estiverem a trabalhar bem, eles nunca vão poder dizer coisas contraditórias. Agora, obviamente que eles vão pegar segundo, usando a sua arte, portanto, pegando a sua experiência, o seu nível de consciência, etc, etc. Ok? E a sua capacidade de verbalização e de imagética, etc. Então, eu posso dizer que a astrologia é uma arte, é uma ciência e é uma religião. Claro que agora não vão dizer que o José Augusto disse que é uma religião e amanhã estão aqui à missa comigo. Uh, então eu posso dizer, para sintetizar isto, que a astrologia é uma linguagem simbólica que me permite o autoconhecimento dos meus conflitos internos e dos meus potenciais nesta vida, com esses mesmos conflitos. É uma linguagem simbólica que me permite conhecer-me, conhecer melhor, ter melhores relações a dois, ter melhores relações familiares, ter melhores relações sociais e, obviamente, ter melhor relação com o meu propósito, ou seja, entender melhor o que eu quero da vida e, sobretudo, o que é que a vida quer de mim, que no fundo é um dos nossos principais embates, porque já percebemos todos e não é obrigatório, mas as pessoas mais velhas, na minha leitura, têm mais obrigação, eu pelo menos, à medida que vou envelhecendo, vou vendo isso, nós percebemos que se não andarmos aqui feitos tontos só por andar, que realmente quanto mais vamos estando, ou seja, quanto menos fazemos e quanto mais vamos estando de acordo com aquilo que a vida quer de nós, se nós entendermos o nosso propósito, o nosso mapa, etc., isto vai lindamente e temos muito melhores resultados com muito menos dispêndio de energia. Quando eu digo de resultados, estou a falar da nossa felicidade, estou a falar da nossa alegria, estou a falar da nossa paz e, portanto, também podemos ser melhores para os outros, não porque somos bonzinhos, mas porque fazemos o que temos que fazer. E podemos ser exemplo para quem quiser e puder, claro. Então, a astrologia é esta linguagem simbólica que me permite o autoconhecimento, a melhor relação com os outros e, portanto, a minha relação com a vida e no mundo. Ok?
E vou É, deixa-me só sintetizar. interromper-te um segundo. Sabes porquê? Eu acho que é desse filtro que tu tens. Quando tu te chegas para a frente, ficas com um traço O mesmo problema é no que eu meio ainda não da. percebi de onde é que isto se vem. Se vem dos quadros, Tu também vês isso. Ok. vejo, e já tentei É, limpar aqui e não é. ok. Pronto, era só Assim, para o caso de não estás a vamos ver, ver se mas. mantém assim. Ok, perfeito, assim não se vê. É isto, vê. Eu, como tenho esta qualidade de humildade, não percebo porque é que a luz está sempre a querer irradiar de mim. Estou a brincar. Então, para eu não me perder. Portanto, a astrologia, sintetizando, eu vou só dizer isto que já disse e depois deixarei para as vossas perguntas e para o vosso interesse. Portanto, é isso, essa linguagem simbólica. Agora, para que é que ela serve? No fundo, também já tentei explicar. Serve para esse autoconhecimento, certo? Para essa melhor estadia na vida e termos melhores resultados com ela, até irmos pouco a pouco à tal unidade. E esse pouco a pouco pode ser na nossa na nossa própria encarnação, pode ser um pouco a pouco através de diversas reencarnações. Isso o tempo é outra conversa. Muito bem. Agora, como é que ela funciona? Claro que eu não vou dar nenhuma aula de astrologia, porque é impossível, só para vocês terem noção, sem querer estar aqui a fazer publicidade. Por exemplo, este ano vou começar os cursos de astrologia, como todos os anos. Desde que comecei, dou aulas de astrologia, portanto, há quase 30 anos, e só durante 2 anos é que não dei aulas de astrologia. Em 2019 e em 2020. E depois em 2021 recomecei. Portanto, tenho 4 turmas, antes tenho 5 turmas, mas tenho basicamente 4 níveis. E, portanto, cada nível dura um ano. Portanto, estão a perceber que é impossível ensinar astrologia numa hora, numa conversa. De qualquer modo, eu vou-vos dar as ideias básicas da estrutura de um tema e como é que, ou seja, com que elementos é que nós trabalhamos, ok? E se a Rita fizer o favor, eu agradecia que ela pusesse um dos mapas que eu lhe dei, um qualquer. Pode ser o meu, pode ser o do solstício, pode ser o do Urano em Gêmeos, se tiveres, eu não sei qual é que te passei. Passaste-me os três. Então, podes pôr o do Urano em Gêmeos, para eu não estar a Ok. falar de mim, pois é muito fácil falar de mim e eu não quero. Ok, então vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Não falo mal nenhum mostrar o meu mapa, não tenho nada a esconder. Eu é que não gosto porque a tendência minha é falar das minhas experiências e não tenho muito interesse. Estão a ver, não estão na tela? Estamos Boa. exatamente. E se for só um nadinha mais pequeno, ainda melhor, para dar o UFC. Por mim já está bom. Não sei Tá? se os nossos amigos todos veem. Ótimo. Sim. Pronto, isto é só uma ideia. Isto é um mapa como outro qualquer, ok? Então, eu vou-me pôr assim se não vos incomodar, porque assim eu vejo melhor também. Eu sou ao contrário dos outros, tiro os óculos para ver melhor. O... Então, o que é um horóscopo? Um mapa astral, um mapa do céu, a carta do céu, é tudo a mesma coisa, são formas de nós chamarmos. Então, um horóscopo que a gente pode fazer para as pessoas, que é, no meu caso é a minha especialidade e é da maior parte dos astrólogos, mas nós podemos fazer para um evento, podemos fazer para um governo, podemos fazer para uma instituição, podemos fazer para um momento, pronto. Mas este, por exemplo, eu fiz para o momento da entrada do Urano em Gêmeos, agora no céu em julho, pronto, no dia 7 de julho. Mas a gente pode fazer para o que quiser. E neste momento, obviamente, nasceram crianças também, certo? Portanto, podia ser o horóscopo de uma criança que tenha nascido em Lisboa, 7 de julho de 2025, às 7h58 da manhã. Neste caso, na Ericeira. Ou seja, não, sim. Portanto, isto quer dizer o quê? Que depois tiramos a ilação que a gente souber. Agora, o que é importante ver aqui? Por isso eu vos pus este, como posso pôr outros qualquer. Então, o que é o horóscopo? O horóscopo não é mais do que um desenho, uma representação gráfica que me mostra como estava o céu no momento visto do local, neste caso em que a pessoa nasceu. Ou que o planeta ingressou, ou que a loja abriu, ou outra coisa qualquer. Em que nós trabalhamos essencialmente, já agora muito rapidamente, assim como a matemática está por detrás de todas as ciências exatas, a numerologia está por detrás de todas as ciências esotéricas.
Então, na astrologia, nós trabalhamos com todos os números também, obviamente, mas a astrologia lida com o 1, com o 2, com o 3, com o 12, etc. São 12 casas, são 12 signos. Mas ela lida essencialmente com o 3 e com o 4. O que é que isto quer dizer trocado em miúdos? Porque serve de introdução para o que eu vou explicar a seguir. Então, nós trabalhamos, o horóscopo todo é o 1, é a unidade, certo? Mas depois nós trabalhamos com os signos do zodíaco, portanto, a roda do zodíaco, que no fundo é uma espécie de parede que delimita, entre aspas, o nosso universo. É como se a nossa energia bate naquela parede, naquela cintura e é-nos devolvida. Daí a causa e efeito, que nos permite ver aquela forma. Então isto quer dizer o quê? Que nós trabalhamos com o zodíaco, mas trabalhamos também com as casas astrológicas, que são as áreas de vida onde os conflitos, os potenciais, a energia se vai manifestar. E trabalhamos com os planetas, e aqui já temos três. E trabalhamos com os aspectos, que são estes risquinhos que vocês veem no meio do mapa, que no fundo é a relação que nos mostram, isso, obrigado, que nos mostram a relação existente entre cada planeta. Por exemplo, eu sou o José Augusto, tenho uma determinada energia. A Rita Cachaço é a Rita que tem outra determinada energia. Se eu for inimigo dela, sempre que nós estamos juntos, nós vamos contrariar-nos. Mas se eu for muito amigo dela ou me der muito bem com ela, quando nós estamos a interagir, nós vamos nos ajudar, porque as nossas energias são harmoniosas. Então, é o mesmo, e mesmo que eu esteja casado ou tenha uma relação maravilhosa com uma pessoa, sozinho eu sou de uma determinada maneira, quando estou junto com aquela pessoa, eu vou me comportar de outra maneira. Então, os aspectos mostram-nos a relação existente dentro de nós, no céu, entre cada planeta. E isto permite-nos ver como é que a qualidade dos signos que nós temos e permite-nos ver também os tais potenciais e os conflitos que nós trazemos para resolver. Porque se nós lemos à pessoa como é que ela é, como é que eram os pais, como é que foi a infância, a partir da hora de nascimento, quer dizer que antes daquilo ter acontecido, eu já não podia ser de outra maneira ou atrair outra coisa. E isto é uma primeira ajuda. Não é o vosso caso, que são todos perfeitos, nem o meu, que somos perfeitos, mas lá fora, às vezes as pessoas culpam os pais pelas vidas que têm. Já devem ter ouvido isso. Se não conhecem ninguém assim, devem ter visto nos filmes ou nos livros. Ora, então, se eu, a partir à hora de nascimento, o astrólogo já me diz, o seu pai é assim, a sua mãe foi assado, antes deles terem, porque se está a basear numa informação antes de ter acontecido e que não sabe o que aconteceu, quer dizer que já não podia ser de outra maneira. Ou seja, nós temos que aceitar os outros como eles são, por maioria de razões, os nossos pais. Não somos obrigados a aceitar o comportamento deles connosco. Mas temos que aceitar que saímos dali e que temos aqueles padrões para resolver. E aí é que nós nos individualizamos. Voltando ao 3 e ao 4. Então, nós temos aqui 4 ferramentas básicas com que nós interpretamos o horóscopo: signos, zodíaco, planetas, casas e aspectos. São 4. Mas se eu pegar na roda do zodíaco, nós temos 3 cruzes: a cruz cardeal, a cruz mutável e a cruz fixa. É por outra ordem, mas eu enganei-me. Cruz cardeal, cruz fixa e cruz mutável. Em que a cruz cardeal é o carneiro balança. Se a Rita puder, se fizer o favor, que eu acho que se puser a setinha ao meu não dá para todos. Isso. Carneiro balança e caranguejo capricórnio. Câncer, onde está o sol. Obrigado. Capricórnio. Ou seja, aqui temos uma cruz. São 3 cruzes compostas por 4 signos cada um. Então, no fundo, a cruz cardeal é o quê? São os signos onde começam as estações. O verão, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada um deles regido por um arcanjo e por aí fora, mas não vamos entrar nisso. Ok. Ora, e depois temos a cruz fixa,
Portanto, os signos cardeais têm sempre a ver com iniciativa, com começo, com força para agir. Mas reparem, nós temos cada cruz tem quatro elementos, quatro signos, cada um de seu elemento. O carneiro, que é fogo, o caranguejo, que é água, a balança, que é ar, e o capricórnio, que é terra. O que é que isto quer dizer? Que a condição cardial produz sempre muita energia, muita atividade. Então, os caranguejos são muito ativos, mas em que termos? Em termos de sentimentos. Sejam sentimentos mais positivos ou mais negativos. Tanto podem ser a pessoa que cuida, que quer cuidar, que quer alimentar, que quer nutrir, e, portanto, pessoas muito sensíveis, como podem ser pessoas muito suscetíveis, que se zangam com tudo, que dramatizam tudo, que se ofendem com tudo e que amuam com tudo, obviamente. Estão-me a fazer entender? A balança, que as pessoas veem só como a harmonia, como a delicadeza, como... Isso é verdade, mas são pessoas muito ativas em termos do ar, portanto, em termos relacionais. São as pessoas que estão sempre à procura de relação, que põem toda a gente em contacto uns com os outros, que não gostam de fazer coisas sozinhos, etc, etc, etc. Certo? Claro que o Capricórnio é muito ativo em termos da sua ambição, em termos da concretização, da realização dos objetivos a atingir. E por aí vamos. Depois temos a cruz fixa, que é composta. Vou socorrer-me aqui. Rita, hoje faço-te minha assistente. Ao touro, escorpião, portanto é uma cruz, e leão, aquário. No fundo é a cruz deste horóscopo, que é de onde está o ascendente, descendente, meio de céu, fundo de céu. Então, sempre que nós estamos a falar dos signos da cruz fixa, estamos a falar de valores, entre outras coisas, mas estamos sempre a falar de valores. Por um lado, como o próprio nome indica, cruz fixa é onde a energia se fixa. Ela começa na cruz cardeal e depois fixa-se na cruz fixa, na matéria, na cruz fixa. Então, aqui, a cruz fixa tem sempre a ver com valores e com estabilidade, mas sobretudo com valores. Então, estamos a falar de quê? O primeiro signo que rege da cruz e do elemento é o carneiro, que é fogo e é cardeal, portanto, repete a qualidade e o elemento. O touro é igual, ele repete a terra, é o primeiro signo de terra e é o primeiro signo da cruz fixa. Então, os valores são valores diferentes. O touro são os valores pessoais, materiais ou não, mas são os valores pessoais. Os touros não gostam de mudar nada e, sobretudo, que as pessoas, nem que seja a sua simples batata frita ou a sua sobremesa, não gostam. Mais facilmente pagam a sobremesa ao outro ou oferecem uma sobremesa ao outro, mas não gostam que lhes tirem um bocadinho da sua sobremesa. Claro que eu estou a brincar com coisas banais, mas se ele escolheu a sua sobremesa, não quer que o outro lhe atire. É a sua sobremesa. Portanto, é os valores pessoais. O touro é muito agarrado aos seus valores pessoais. O leão são os valores de identidade. O leão está sempre interessado naquilo que o revela a si próprio. O escorpião é a transformação dos valores. Eles estão sempre a pôr tudo em causa. Por isso é que, apesar de todas as qualidades que têm, o maior defeito do escorpião, para mim, lá está, já estou a fazer a minha análise, a ver do meu ponto de vista, o maior defeito do escorpião é a própria insatisfação. Ao lado positivo da insatisfação. Como não estou satisfeito, estou sempre à procura, estou sempre a querer mais, estou sempre a aprofundar, claro, e a transformar. Mas o lado negativo é quando eles próprios não aproveitam o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço, como se estão sempre tão insatisfeitos com o que, estão sempre tão preocupados com o seu desejo e com o que há de vir, que às vezes não aproveitam o que têm. Que é exatamente o contrário do touro, que também tem o defeito ao contrário, não se mexe, não sai dali. Pode não sair dali. E o aquário. Reparem que é um signo que também tem tanta fama de liberdade, de independência, no fundo, para mim, o aquário é a ordem em movimento, claro, obviamente, e é as ideias. Mas se vocês quiserem ver um nível de consciência de um aquário e quiserem, sobretudo, ver o nível de teimosia que ele tem, toquem-lhe nas ideias, ponham-lhe em casa as ideias, em causa, desculpem, estou a ficar disléxico,
em, em causa as ideias que eles têm. Porque eles são muito, como é um signo fixo, são muito fixos aos seus ideais e às suas ideias e às suas opiniões. Então, os signos fixos têm sempre a ver com valores e têm a ver com teimosia. Mesmo sendo Aquário, mesmo sendo Escorpião, mesmo sendo Touro, é óbvio que tem a fama e o proveito. Agora, e Leão. Agora, isto é só uma graça, mas aproveito. Porque dia 7 de outubro vai haver também no Chiado um, uma visita guiada pelo João Moreira dos Santos, que é também um astrólogo e homem do jazz, e é um astrólogo também conhecido. Ele foi meu aluno há muitos anos, e ele vai orientar uma visita, digamos, uma espécie de visita de estudo, de palestra, em que aquilo é organizado pelo Centro Nacional de Cultura, e então ele vai fazer uma visita aos vários sítios do Chiado ligados com a astrologia, os sítios que o Fernando Pessoa frequentava, o Quirón, que era a escola da Maria Flávia, hum, o sítio onde o Paulo Cardoso fez o Mar Português, onde vivia e aqueles sítios relacionados com aquela astróloga que era amante do Salazar, enfim, todas essas dinâmicas do Chiado e da astrologia. Às 3 horas da tarde, aquilo é tudo grátis, é só as pessoas inscreverem-se. E depois à noite, às 6 da tarde, há uma palestra de homenagem à Maria Flávia, que ela faria 90 anos agora se tivesse cá. E nessa palestra eles convidaram 4 astrólogos, entre os quais eu, para falarmos um bocadinho da. No fundo, eles vão apresentar o primeiro filme feito sobre a vida dela e sobre a obra dela. É um documentário, ou seja, é feito basicamente com. Não é um filme tipo Hollywood, como é óbvio. É um filme feito com imagens e com testemunhos de pessoas, um documentário. E, portanto, vão apresentar esse filme. Só para E, contextualizar, desculpa interromper, talvez eu acho que há aqui, se calhar, a maioria não faz ideia quem foi a Maria Flávia de Monsaraz, mas se calhar convém explicarmos que foi assim a grande portuguesa. Bem, fala tu que sabes melhor falar dela do que eu, sim, com não, podes certeza. falar à vontade. Não, Então, eu lembrei-me agora porque veio uma frase dela, que agora já me está a esquecer, mas pronto, já lá vamos. E então, é uma mesa redonda em que eu pessoalmente vou falar do horóscopo dela. Pronto, vou interpretar, entre aspas, vou usar, interpretar o horóscopo dela, a vida dela à luz da astrologia. Um, e vai também o Luís Resina e outros astrólogos que agora não me lembro, eles que me desculpem. Uh, e pronto, e portanto vai ser essa coisa, tem uns momentos musicais. Então, para o caso de alguém se interessar, é só inscrever-se no Centro Nacional de Cultura, que aquilo é tudo grátis. A Maria Flávia de Monsaraz, portanto, foi a pessoa com quem eu comecei a estudar astrologia. Eu, quando fui à consulta com ela, saí de lá a achar que ela queria vender cursos de astrologia, porque tivemos uma discussão tremenda durante 3 horas, a consulta durou 3 horas, e ao fim das 3 horas ela disse que tinha que se ir embora, que tinha outros compromissos, se eu quisesse podia ir jantar com ela e conversar sobre aqueles assuntos, eh, e disse-me assim, mas eu se fosse assim ligava a ficha de vez e começava a estudar astrologia, porque você está-se a atrasar, sabe? Ou seja, deu-me a entender que eu devia fazer astrologia. E eu saí de lá a pensar assim, esta gaja quer vender, desculpem a expressão, esta gaja, mas foi o que eu pensei. Esta gaja quer vender cursos de astrologia. Só pode, porque era a última coisa que eu tinha na minha mente, como possibilidade. E pronto, e depois fui estudar e tal, e passado um ano, então fui-me inscrever para fazer o curso de astrologia, e aí deu-se um milagre. Era como se eu soubesse tudo aquilo. Qual é a importância dela? Ela fez fez belas artes, foi a grande incentivadora da chamada nova tapeçaria e, e depois, por isso daí o Centro Nacional de Cultura, porque ela depois viveu em Paris e tal, e a primeira pessoa que lhe falou da astrologia foi o Alberto Vaz da Silva, que era muito ligado ao Centro Nacional de Cultura, que já fazia astrologia e falou-lhe, ela percebeu que aquilo tinha interesse, leu-lhe o mapa e depois começou a estudar livros e teve 7 anos sozinha a estudar e depois é que começou publicamente, 7 ou 14. E deixou a tapeçaria de vez e dedicou-se à astrologia. E, na minha leitura, a grande vantagem dela, entre outras, é a dignificação que ela trouxe à astrologia. Ela, na minha opinião, revolucionou a astrologia em Portugal. Primeiro porque fazia tudo de uma forma gratuita,
porque além de ser condessa de Monsaraz, ela era uma pessoa de fortuna e, portanto, não cobrava absolutamente nada pelas consultas dela e as pessoas que ela conhecia e tudo isso, e, portanto, fundou uma escola. Nós, nos tempos áureos do Kiran, eu dava 2 anos, ela dava 2 anos, outros professores davam os outros anos. Houve uma altura em que nós chegámos a movimentar 500 alunos por mês da astrologia, portanto aquilo tem muita importância. Assim como eu E, já tenho alunos que são muitos astrólogos, imaginem quantos é que ela e não sabe. deixem-me acrescentar que o Kira, o final, começou num sítio, mas depois, isto só mesmo aqui em jeito também de saudosismo, era um palacete no Chiado que era só um sítio incrível. Vocês não têm ideia, era um palacete com várias salas, com tetos trabalhados e com um mega jardim com uma vista para o rio. Portanto, era assim um sonho ir àquele lugar, não é? Estudar E que astrologia. era e que era a casa de família dela, Yeah. na infância, que Isto- ela depois, quando yeah. herdou aquilo tudo, pôs ao serviço do Kiran. Exatamente, e chamava-se Kiran, que foi durante muitos, muitos anos um dos maiores centros de astrologia da Europa, nem sequer era só de Portugal, era mesmo assim um caso de estudo. É muito impressionante. E, portanto, tudo aquilo dignificou imenso. E eu era para me lembrar de uma frase e já não sei onde é que ia com a conversa, confesso. Desculpa, então foi um Não parênteses, faz mas olha, mal. sempre Só que quando a lembrei-me, Flávia eu vem, ia tem para que dizer a ser. frase e lembrei-me deste evento. Ah, já sei. Portanto, ela dizia exatamente que um horóscopo são no mínimo 3 horóscopos. O que eu fui, o que eu sou e o que eu posso vir a ser. E, portanto, no fundo, quando ela me disse que eu podia ser astrólogo, que eu devia ser astrólogo, porque ela não tinha essas coisas de poder, tinha esse lado mais impositivo, portanto, no fundo, ela estava a ver o meu potencial, não o que eu era. E eu também precisei de acreditar nele e entregar-me a ele, não é? Mas pronto, isto para dizer o quê? Então, que, voltando ao 3 e ao 4, que eu acho que era aí que estava, desculpem-me se me baralhei, mas depois vocês farão as vossas perguntas. Então, esta cruz, e depois agora não vou bater nisso, mas vocês já sabem, e depois temos a cruz mutável, que é onde a energia muda, que é os Gêmeos, que é dual por natureza, a Virgem, que é a dualidade da Terra, o aperfeiçoamento, o Sagitário e os Peixes. Portanto, são. Então, o próprio zodíaco tem 3 cruzes com 4 signos cada uma. E temos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, com 3 signos cada um. Portanto, mais uma vez, temos o 3 e o 4. Então, porquê é que eu digo que a astrologia lida com o 3 e com o 4? O 1, como todos sabem, é a unidade de tudo, é o todo, é o um, é o uno. O 2 cria divisão, cria polaridade, cria conflito e cria consciência. O 3 cria harmonia, cria equilíbrio e cria, sobretudo, harmonia, concretização. Perdão, harmonia, entendimento. E o 4 é a matéria pura e dura, é o cubo, é o 4, é a concretização. Então, o que é que isto quer dizer? É a cruz. Que a astrologia, trabalhando com estes 2 números, ela permite-nos o entendimento, 3, da nossa cruz, 4, do nosso conflito nesta vida. E esta cruz serve-me também de motivo para avançar. Reparem, nós temos uma linha ascendente-descendente, que aqui está em Leão, mas nós podemos ter o ascendente em Touro, em Capricórnio, em Aquário, em Peixe, em Escorpião, no que for. Portanto, esta linha divide a linha do horizonte, em que o ascendente é a linha do horizonte este e o descendente é o polo oposto. Portanto, é neste sítio que nascem os planetas, que nasce o Sol diariamente. Por isso, reparem, este horóscopo foi feito para as 7h58 da manhã. Reparem que o Sol, nesta altura, tinha nascido para aí há 2 horas, 1h30, 2 horas. Às 6 horas, por aí. Portanto, nasceu aqui. Então, esta roda do zodíaco, o Sol à volta do zodíaco marca-nos o ano, mas esta roda do zodíaco, durante as 24 horas, é que nos dão as casas. E por isso é que a hora é importante. De 2 em 2 horas nós mudamos o signo ascendente. Então, esta cruz que nós traçamos a mais preto, ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, é a cruz da nossa encarnação.
Eu até costumo dizer por graça, que já perceberam que eu tenho um lado ousado, brincalhão. Eu costumo dizer que quando, como se eu falasse com ele, que quando Jesus dizia quem quiser seguir-me, carrega a sua cruz e acompanhe-me, eu costumo dizer que, claro que agora não vamos agarrar em madeira nenhum para ir para lado nenhum, às costas. É exatamente aceitarmos a nossa vida, a nossa cruz, que tanto pode ser a tal cruz que me crucifica, como pode ser a tal cruz que põe a roda a andar, não é? Se nós estivermos aqui no centro, isto é um eixo, então a nossa própria vida tem movimento, tem uma causa. Como uma vez uma senhora que me entrevistou, que me estava, não estava a gozar, mas estava, e eu às vezes por três disse-lhe, oh, minha senhora, eu não virei um tonto feliz desde que estudo astrologia. Mas realmente desespero nunca mais tive. Porquê? Porque nós, estejamos alegres ou estejamos tristes, sejam momentos alegres ou momentos tristes, nós damos-lhe um entendimento, percebemos o que é que aquilo pode ter a ver com a nossa vida e com o desenvolvimento da nossa vida. Então, eu vivo aquilo, mas eu não sou aquilo. Aquilo faz parte de mim naquele momento, mas eu não sou aquilo. Então, esta cruz marca-me o ascendente, o que eu sou, o descendente, o que eu me relaciono, o que eu projeto nos outros e o que eu atraio dos outros. E como vocês sabem, todos não precisam da astrologia para isso, as relações são todas, sem exceção, um espelho de nós próprios. Mesmo quando eu às vezes é raro, mas às vezes no primeiro ano tenho um aluno ou outro que ainda contesta um bocadinho, eu digo, então mostre-me o horóscopo da sua mulher, mostre-me o horóscopo do seu marido, são iguais. Claro que não são iguais, atenção, mas têm as mesmas temáticas. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma relação importante na minha vida. Eu sou homem, tenho Neptuno na casa 7. Ela era mulher, tinha o Neptuno no ascendente. Eu sou homem, tenho a Lua, Saturno, ela era mulher, tinha o Sol, que é o significador do homem, e Saturno. Enfim, agora não interessa falar, mas nós temos sempre as mesmas temáticas, senão porque é que vamos atrair aquela pessoa? Se não tivermos nada a aprender com ela, se não tivermos nada a dar, se não tivermos nada a receber. Portanto, é este autoconhecimento que a astrologia nos permite. Porque eu não deixo de ter o problema com aquela pessoa não deixa de agir bem ou mal, e aquilo estar errado, mas eu percebo o que é que aquilo tem a ver com a minha vida. Ou, não é o vosso caso, que são perfeitos, mas lá fora as pessoas começam a perceber porque é que o Manuel era igual ao Joaquim, porque é que o Joaquim traz os mesmos temas que o António, porque é que o António traz os mesmos temas que o Zé Pincel. E às vezes é nos empregos e outras vezes é nas relações. Claro que se estivermos a fazer o nosso processo, as pessoas trazem sempre temas que são o mesmo, porque é aquilo que a gente ainda não resolveu, mas vamos também atraindo pessoas melhores, porque nós vamos também melhorando e aprendendo, como é normal. Então, e o fundo do céu, meio do céu, já agora se a Ritinha fizer o favor de apontar também, porque assim ajuda. O fundo do céu, meio do céu e os signos que aí temos, os planetas, etc., mostram-nos as fundações, o fundo do céu, que é a casa 4, as fundações, como é que era a nossa família, como é que é a nossa casa. Eu posso olhar para o horóscopo e saber que tipo de coração vocês têm na vossa casa, que tipo de vizinhos, o que é que vêem da janela, que tipo de horizonte é que têm. Claro que eu numa consulta não vou falar disso, quer dizer, o que é que isso interessa às pessoas para alguma coisa, mas quando é preciso, sim. Hum, Portanto, são as fundações. Reparem, mostra à minha mãe ou ao meu pai que ambiente é que eu tinha de segurança ou de insegurança na minha. Reparem, eu nasço, ainda não fiz nada. Automaticamente já sou filho deste pai e desta mãe. Mas o meio do céu mostra-nos o objetivo a atingir, quer socialmente, em termos de profissão, de carreira, de trabalho, de realização, quer em termos de consciência. Então, eu venho do fundo do céu e eu vou para o fundo do céu. Eu nasço, não fiz nada, já sou filho deste pai e desta mãe. Mas para ser astrólogo, juiz, primeiro-ministro, homem a dias, mulher das obras, tenho que lá chegar. Ou não? Portanto, há todo um processo a fazer. E as casas astrológicas mostram-nos esse processo. Porque, e não sei se tivermos tempo, Rita, eu vou mostrar um bocadinho o que é que cada casa significa. Que eu confesso que não estou a olhar para o tempo. Para dar tempo das pessoas falarem, não sei se depois é muito Fica à aborrecido. Mas, vontade, Zé, deixa fluir, deixa fluir. ótimo, muito rapidamente. Então, as casas
A casa um começa do ascendente até à cúspide 2 e por aí fora. Então, cada uma das casas vai simbolizar uma área de vida. Eu vou-vos dar esta imagem que acho que se calhar é interessante. Eu sei que é básica, mas pode ajudar aqueles que são menos ligados a estas coisas. Imaginem um teatro, um palco. Os planetas são os holofotes, aqueles holofotes de luz. Portanto, eles projetam energia, que pode ser verde, amarela, azul, vermelha, cor-de-rosa, certo? Portanto, cada planeta tem um tipo de energia. No fundo, vai filtrar o Sol de uma determinada maneira. Mas depois, o zodíaco, os signos do zodíaco, onde cada planeta está visto da Terra, mostra-nos a qualidade que ele vai atravessar. Por exemplo, imaginem a Vênus, que aqui está em Gêmeos, e a amarelo. Vamos fazer assim. Então, o foco, a Vênus é o quê? É o amor, é a valorização, é a estética, etc, etc, etc. Pronto. Se tiver em Gêmeos, que é amarelo, ela vai projetar um verde transformado com o amarelo. Se for projetado no Carneiro, que é vermelho, vai ter outra projeção. Por exemplo, uma pessoa que tem a Vênus em Carneiro não se comporta no amor, nem nas compras, nem nos gostos, como uma pessoa que tem a Vênus em Capricórnio. Imaginem, por exemplo, que eu tenho uma Vênus em Aquário e a pessoa com quem eu vivo tem uma Vênus em Capricórnio. Eu tenho uma Vênus em Gêmeos, por exemplo, e a outra pessoa tem uma Vênus em Capricórnio. E vamos às compras para decorar a casa. É muito complicado, porque ela vai querer pôr o louceiro da avó, vai querer ver aquela móvel. Estou a caricaturar. Vai querer ter aquele móvel que viu no antiquário, ou aquela mobília que é suposto, segundo o seu status, ter, etc, etc. E eu, se calhar, quero ter montes de livros, ou quero ter aquilo, uma casa, uma parte meia antiga e meia moderna, ou uma parede fluorescente, faz parte. Estão a ver a ideia? Portanto, até nestas pequenas coisas nós podemos ter esse autoconhecimento pode-nos ser útil. Então, a casa um, desculpem. Então, os planetas são focos de energia, é a mesma coisa que são partes da nossa psique. Os signos são colorações, qualidades, características através dos quais eles se vão projetar. E as casas astrológicas são o cenário onde aquilo vai ser projetado. É por isso que quando nós olhamos para um horóscopo, a primeira vez que as pessoas vão, parece que nós somos bruxos, milagreiros, mágicos, porque as pessoas veem-nos olhar para um papel destes e a revelar a sua vida e a revelar a pessoa por dentro. Então, a casa um mostra-nos a nossa personalidade, mostra-nos o nosso parto, mostra-nos o nosso corpo e a maneira como a gente parte para a vida. A nossa tendência inicial para qualquer coisa, para começar qualquer coisa. A casa 2, a Rita está a apontar, se vocês quiserem ver, a casa 2 mostra-nos a maneira como lidamos com os valores e com os recursos. O meu valor pessoal, como é que eu ganho a minha vida, do que eu acho que sou capaz e os recursos, seja o dinheiro, seja como eu lido com o dinheiro, seja como eu lido com o meu próprio valor. Por exemplo, o meu corpo é o ascendente, mas como eu lido com o meu corpo é a casa 2. Isto é só um exemplo que não é brincadeira, que é engraçado. Todos vocês conhecem a Cher, certo? Pronto, que é aquela senhora cantora, artista de cinema, etc., atriz de cinema, que ainda por cima é fabulosa, que tem aqueles quase 80 anos e aparece com aquele corpo e com aquelas cabeleiras, aquelas fatiotas, como se o tempo não tivesse passado por ela. Claro que ela tem Plutão na casa 2. Plutão é o planeta da regeneração e da transformação. Então ela está permanentemente a transformar o corpo. Porque não acredito que aquilo seja só fruto das roupas e da maquiagem. Claro que houve ali umas intervençõezinhas, certo? Pronto. Mas o tipo de insegurança que eu tenho ou não tenho, vê-se nessa insegurança com o meu corpo e com as minhas atitudes, com o meu valor, vê-se na casa 2. E é também a casa do dinheiro, obviamente. O dinheiro não é o mais importante, mas ele permite medir. Será uma pessoa que tenha problemas de casa 2, de autoestima, de valorização, vem-me fazer uma reparação em casa. Quanto é que é, senhor? Deixa lá, depois logo se vê. Se for uma pessoa, vamos imaginar que também tem problemas, mas ao contrário, que se hipervaloriza, vai-me pedir um dinheirão por uma coisa que não tem valor nenhum. E por aí vamos. Portanto, nós podemos ver na casa 2 qual é o nosso verdadeiro valor.
Eu posso querer ser uma coisa para a qual não tenho recursos. Por exemplo, sem querer estar a falar de mim, eu tenho gêmeos na casa 2. A casa 2 é a casa da valorização pessoal, do dinheiro, etc., que é o que eu estou a falar. Toda a minha vida, enquanto eu trabalhei desde os 10 anos até aos 30 e tal, sempre nas mais diversas profissões, nenhuma delas tinha diretamente a ver com os gêmeos. Nunca ganhei nada, ganhava para comer, e mal. Quando eu comecei a dedicar-me à astrologia, gêmeos tem a ver com dualidade e tem a ver com comunicação. Como comecei a fazer um trabalho de comunicação, portanto, que tinha a ver com os meus recursos, comecei a valorizar-me e a ganhar a minha vida normalmente. Estão a ver como é interessante? Portanto, se nós quisermos ser o que não somos, não funciona. Ah, então, a casa 3, que é a casa seguinte, é a casa dos irmãos, é a casa da comunicação, é a casa da escola primária, é a casa dos vizinhos, é a casa do ambiente próximo, onde eu aprendo, mas proximamente. A casa 4 é a casa da família, das raízes, da base do lar. Portanto, é a minha raiz, é a minha segurança. Claro que eu tenho que partir daí, dessa segurança ou dessa insegurança. Por exemplo, isto agora está-me a vir, não sei porquê. Por exemplo, eu não tenho grande formação académica, mas sempre desde esses 10 anos, desde miúdo, eu sempre li muito. Lia livros, papéis que achava no chão, tudo lia, 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 lia. E a luz não me... Agora é engraçado esta, a luz não me deixa. O... Uma área que eu comecei a ler por muito prazer foi as biografias. Sempre li muitas biografias. E a partir de certa altura comecei a reparar que todas aquelas biografias que eu li daqueles seres cientistas, pintores, políticos, cientistas, artistas, guerreiros, todas as pessoas que eu li, que fizeram realmente a grande diferença, nunca vi nenhum, deve haver, não sei se há, eu nunca vi. Nunca vi nenhum que tivesse um pai maravilhoso, uma mãe fantástica e uma família extraordinária. Nunca. Então, o que é que fez a diferença? O que eles fizeram com aquelas raízes, o que eles fizeram com aquelas dificuldades, como é que eles tomaram aquela base para se impulsionarem. Mas é nesta casa 4 que a gente vê isso, ok? Na casa 5, que é a casa seguinte, ou seja, que é a casa 2 da 4, sem vos querer estar a meter confusão, a casa 2 de cada casa, mas é só uma curiosidade, se vos fizer confusão, não liguem. A casa 2 de cada casa é onde a gente vê o verdadeiro valor da tal casa que estamos como início. Eu estou-vos a dar o arquétipo base. Casa 2 valor. Casa 3 comunicação, relação. Casa 4 fundação, segurança, raízes, família, etc. Mas a casa 4 é a 2 da 3. A casa 3 é a 2 da um, da 2. A casa 2 é a 2 da um naturalmente. Estão a ver? Então, por exemplo, a casa 7 é a casa do casamento. Se eu quiser ver o valor do casamento, eu tenho que ir à 8, que é o quê? Que é a casa do sexo e que é a casa do dinheiro dos outros. E mais uma vez, não é o vosso caso, que são todos extraordinários, mas os outros lá fora, quais são as maiores partes das discussões nas relações? Sexo e dinheiro. Não é o dinheiro, não é o sexo. É que são as duas energias que permitem exatamente a fusão dos valores da energia. Então, por exemplo, a casa 10 é a casa do social, do estatuto, da realização. A casa 11 é a casa dos amigos. Portanto, o verdadeiro valor do meu sucesso vê-se nos amigos que eu tenho. Ou, se quiserem, o verdadeiro valor. A casa 11 também é a casa dos ideais, da transformação da sociedade, etc. Portanto, o verdadeiro valor do meu estatuto mede-se pelo que ele serve para mudar a vida e o mundo e relacionar-me com os outros. Certo? Mas pronto, continuando. Então, a casa 5 é uma casa de autoexpressão, é uma casa de expressão de identidade. Daí ser a casa dos amores, daí ser a casa dos filhos, porque apesar dos filhos não serem nossos, a verdade é que biologicamente são uma criação nossa, biologicamente, certo?
E nos tais outros lá fora, até há pessoas que acham que sabem o que é melhor para os filhos. E alguns até lhes querem criar um destino, certo? Porque no fundo, quanto menos nós somos, mais queremos que os nossos filhos sejam. Como é óbvio, aquilo que nós não fomos, ou aquilo que fomos, enfim. Portanto, a casa 5 é uma casa de fogo, é uma casa de identidade, de criatividade e de autoexpressão. E também é a casa dos filhos, claro, e dos amores, das paixões, tudo isso. É uma casa romântica, ou dos prazeres, dos jogos. Por exemplo, as pessoas que têm planetas desatinados na casa 5 muitas vezes têm vícios de jogo e coisas assim. Mas também podem ser artistas, por aí fora. A casa 6 é uma casa de trabalho, é uma casa de saúde, é uma casa de humildade. Já agora, só por curiosidade, é a casa onde nós vemos os animais. Também é 6. Aquelas pessoas que têm animais domésticos ou que trabalham com os animais, normalmente isso tem sempre a ver com a casa 6. O que faz sentido, porque a casa 5 é uma casa de autoexpressão. A casa 7 é uma casa de relação. Então a casa 6 é onde eu me humildo para ir ao outro. E se nós tivéssemos uma relação correta com os animais, tem a ver com o serviço. Ou seja, nós prestamos um serviço àqueles animais, porque os estamos a ajudar a evoluir, porque os animais, como vocês sabem, não têm uma alma individualizada como nós. Têm uma alma grupo, digamos assim, uma alma dos cães, uma alma dos gatos e por aí fora. Então eles são menos evoluídos que nós, como é natural. Se pertencem a um reino abaixo. Mas, no convívio connosco, eles evoluem, vão-se individualizando pouco a pouco. Mas eles também nos prestam um serviço, ou porque guardam a casa, ou porque matam os ratos, ou porque dão leite, ou outra coisa qualquer. Mas, assim como os animais podem servir para eu já me relacionar com outro ser e evoluir e o servir e ser servido por ele, podem também, como há também pessoas, infelizmente, que fazem isso, projetam nos animais as relações humanas que não conseguem ter. Estou-me a fazer entender? Então, em vez de servir para evoluir, servem para evoluir. Mas pronto, é uma casa de serviço, é uma casa onde nós vemos o nosso ambiente de trabalho, ambiente, o tipo de colegas, o tipo de empregados, o tipo de ambiente. E a saúde. Mas a saúde que nós podemos curar, ou seja, a saúde somática, digamos assim, se eu posso dizer. Ao passo que a casa 12 são as doenças crónicas, portanto, são as doenças kármicas, em que mais importante do que aquilo, curar ou não a doença, é como nós lidamos com aquilo que não se pode curar. Mas pronto, eu se quiser depois, como eu faço nas aulas, dou uma volta às casas, vou só dar o geral, mas dou a casa em frente uma à outra, e aí a gente percebe a relação, e as casas, por exemplo, de terra, são as casas de trabalho. Na 2 eu vejo os meus recursos e o que é que eu ganho, na 6 como trabalho e o tipo de técnicas que utilizo, e na 10 o meu estatuto, a minha popularidade. É tudo de trabalho. Então, essa casa 6 é o ambiente, é o meu serviço, são as técnicas e a saúde também. A casa 7 é a primeira que só põe a um, portanto, é a casa da relação, a 2, dos casamentos, das parcerias, das sociedades, portanto, a 2, portanto, a relação a 2. Quem é médico, quem é astrólogo, quem é terapeuta, quem é conselheiro, vê-se também o tipo de clientes, de consulentes que nós temos tendência a atrair. Porque estamos a ter uma relação a 2. Por exemplo, quando eu estou a dar uma aula para vocês, ou para 20 pessoas, ou para 100 pessoas, eu estou na casa 5. Eu estou-me a auto-expressar, eu estou a fazer o meu teatro, certo? Mais dramático, mais divertido, mas estou a ensinar, estou a passar, entre aspas, um conhecimento, certo? Como a gente tenta educar os filhos e por aí fora. Na 11, que é a casa oposta, é o grupo, é como os outros me veem. Então, na casa 7 é a 2. Por exemplo, quando eu estou nas consultas, estou na casa 7. Então eu vejo que tipo de consulentes a gente tem tendência a atrair e que tipo de questões é que eles nos põem e como é que saem, etc. Portanto, a casa 7 não é só o casamento, mas é o casamento, a relação a 2. Portanto, é o nosso espelho, digamos assim. A casa 8
que vem a seguir, que neste caso é onde está esta setinha também, e tem lá o Saturno, é a casa do sexo, é a casa da morte, é a casa dos valores do outro. É aí que eu vejo que se o meu marido é rico, se o meu marido é pobre, se a minha mulher tem fortuna, se me ajuda ou se desajuda. Enquanto que a casa 2 é a casa do meu valor pessoal, é o salário que eu ganho. A 8 é o que eu ganho do jogo, dos empréstimos, dos vícios, das heranças, etc. Ou do meu cônjuge. Ah, e portanto é a casa onde eu me transformo, é uma casa de crise, é uma casa de luto, é uma casa de morte. Por exemplo, se a gente quiser ver a forma como nós morremos, vê-se na casa 8. Por exemplo, as casas de água são todas casas de morte. Só que na 4 eu vejo o ambiente em que eu morro. Se eu morro numa casa rica, numa casa pobre, sozinha, acompanhada, etc. A 8 vê-se como é que eu morro, se é de gripe, salvo seja, se é da perna, se é do fígado, se é de outra coisa qualquer. Na 12 eu vejo a paz com que eu morro ou não morro, ou seja, a forma como eu morro para a vida, a minha relação com a vida. Portanto, são sempre casas de água. E depois, a casa 9 é uma casa de fogo, é uma casa de novos horizontes. É uma casa onde eu aprendo, onde eu ensino. Por exemplo, a 3 é a escola primária, a 9 é a universidade. A 3 são os meus vizinhos, as 9 são as viagens longas, o longe, o distante, onde eu vou. Se a gente for fazer uma viagem a um país que não conhecemos, nós vamos aprender. Vamos vir diferentes, porque sabemos outras coisas, conhecemos outras coisas. Claro que há pessoas que muitas vezes vão viajar e depois querem ter o mesmo conforto ou as mesmas coisas que têm em casa, mas isso é outra conversa. A casa nova é essa casa, também é a casa dos mestres, dos nossos guias, dos nossos professores. Por exemplo, se eu quiser saber o tipo de relação que vocês têm com os vossos professores ou com o ensino, etc., vê-se na casa nova. Com o estrangeiro. Por exemplo, as pessoas que têm Vênus na casa 9, Marte na casa 9, muitas vezes têm namorados, namoradas, maridos, mulheres estrangeiros. Isto é um exemplo, mas pode ser muita coisa. Ah, e depois, finalmente, tem a casa 10. Finalmente, não. Sim, no topo, que é a casa 10. A casa 10 é a casa do pai, é a casa da autoridade, como eu exerço a autoridade, é a casa dos patrões, é a casa do público e é a casa da nossa imagem pública. Por exemplo, eu tenho Capricórnio no meio do céu. Isto é um exemplo. Capricórnio é um signo sério. Pela positiva é o signo da sabedoria, pela negativa é o medo, é a rigidez, etc. Por exemplo, a minha imagem pública natural é de uma pessoa antipática. Porquê? Porque tenho lá Capricórnio. Eu não tenho que ser antipático, mas é essa imagem que passa. E se eu evoluir, digamos assim, passa essa imagem de sabedoria, e eu vou contar uma história muito rápida. Aqui há uns anos eu vivi com uma pessoa que veio viver comigo para a Ericeira. Começámos a viver juntos e a pessoa vivia noutra cidade e veio comigo para a Ericeira e trabalhava num cabeleireiro aqui na Ericeira. E à noite fomos dar uma voltinha pela Ericeira, que é uma zona muito turística hoje em dia. Dá ali duas voltinhas ao largo à rua e está a Ericeira disto. E de repente eu reparei que a pessoa estava há 2 meses a viver comigo e a trabalhar ali naquele cabeleireiro. E entre o largo e uma rua e outra, se não cumprimentou 10 ou 15 pessoas, não cumprimentou nada. Olá, boa noite, olá, viva, E eu de repente disse-lhe assim: pá, tu estás aqui há 2 meses, conheces toda a gente, eu estou aqui há quase 20 anos e não conheço ninguém. E ele disse-me uma coisa muito interessante que me fez pensar, e por isso é que agora estou a falar isto. E ele disse-me assim: ah, você não conhece ninguém, mas toda a gente o conhece a si. Ou seja, aquele Capricórnio no meio do céu, eu digo antipático, conforme as pessoas me veem como antipático, sentem que o que elas imaginam é eu não me posso aproximar deste. Não é? Eu não quero conversas com este. Eu só me aproximo se for para aquelas coisas sérias, não para a vivência social normal. Mas imaginem, por exemplo, uma pessoa que tem gêmeos no meio do céu. Não é o caso aqui que é touro. Uma pessoa que tem gêmeos no meio do céu vai ter duas profissões. Ou pode ter uma profissão, mas que trabalha em vários sítios. Ou tem uma profissão importante e um hobby. Ou trabalha em comunicação. Não há volta a dar a isto. Estão a ver? Pois a gente põe em cada signo o conhecimento que tem dele, não é? Pronto.
Portanto, mas é essa casa onde a gente vê a autoridade. Por isso é que vocês veem o tipo de relação que têm com o pai, por exemplo, que é o primeiro arquétipo que nós temos da autoridade ou falta dele, é a mesma maneira como lidam com polícia quando vos perde a carta de condução. Um simples polícia que nos peça a carta de condução é o nosso pai. Salve seja. Estão-me a fazer entender? Por exemplo, imaginem que eu tenho medo do meu pai, faz de conta. Então, quando um polícia me manda parar, só me quer ver a carta, ver os documentos, eu já estou com medo dele. Se eu tenho a tendência a estar sempre a contestar o meu pai, eh, assim que o polícia diz, vá trabalhar, seu malandro, não sei o isto, seu aquilo, não sei o quê, vá prender os ladrões ou outra coisa qualquer. Eu no dia, reparem bem o interessante disto. O meu pai não sabia a hora de nascimento. E quando ele morreu, eu andava ali a ver se tentava descobrir, pedia certidão, tará, andava ali a fazer uns acertos com o que eu conhecia da vida dele e, consegui descobrir o horóscopo, fazer o horóscopo dele. No dia, houve um dia, eu andava de volta do horóscopo e descobri que, ah, este homem tinha o mesmo problema comigo que eu tinha com ele. Um dos problemas que eu tinha com ele era que não me sentia reconhecido. E percebi naquele dia, já ele tinha partido, portanto a última coisa só resolvi depois dele partir, percebi que ele tinha o mesmo problema comigo. Portanto, a dor dele é que sentia que eu não o reconhecia como pai, como autoridade, que é uma coisa que a gente se esquece para os pais. Como crianças queremos tanto ser reconhecidos que esquecemos que também não o estamos a reconhecer. Portanto, nesse mesmo dia que eu cheguei a esta brilhante conclusão, eu tinha o horóscopo no banco do carro à minha frente, vinha para aqui, eu entrava no autoestrada na Venda do Pinheiro e saía, porque ainda não havia esta autoestrada para a Ericeira. E no dia que descobri isto, quando vinha a sair da portagem para sair normalmente na Venda do Pinheiro, o autoestrada já estava aberto. E aquilo é uma fração de segundo. Vou, não vou, saio, não saio. O que é que eu fiz? Isto está aberto. Passei o traço contínuo, voltei à autoestrada e entrei. Conforme eu faço isto, acende-se as luzes do carro de trás, Brigada de Trânsito. Ainda havia a Brigada de Trânsito. Mandaram-me encostar. Senhor condutor, mostre-me os seus documentos. Boa noite. Boa noite, senhor agente. Deu uma volta ao carro. Disse-me assim: o senhor viu o que é que fez lá atrás? Olha, vou ser sincero consigo, senhor agente, vi. Olha, passou-se isto assim, assim, o autoestrada já estava aberto, eu hesitei, passei o traço contigo. Ele deu-me os documentos e disse-me assim: tome os seus documentos e vá-se embora, não torne a repetir isso. Qual é o interessante disto, que não interessa para nada? A coisa em si. Foi a primeira vez que um polícia me parou sem me multar, ainda por cima, tendo eu cometido uma infração. Ou seja, eu sei-me aperceber, eu reconheci-o como autoridade, porque era o polícia. Não me tornei subserviente. Olá, sim, boa noite. E é isso que ele sente. Claro que o polícia não sabe, mas eu associei com o que eu tinha acabado de descobrir com o meu pai. Por exemplo, como é que era a minha relação com os polícias? Vou ter que o multar. Faça o seu trabalho. O meu está feito, só estou à espera de chegar a casa para descansar. Pum. Porque vai ou não veio, porque não sei o quê. O senhor bebeu? Sim, sim, bebi champanhe. Champanhe? Sim, as minhas refeições são regadas a champanhe. Pum. Ou seja, eu não fazia de propósito. Mas na realidade, a vida, como é generosa e magnânime, vai-nos pondo sempre à frente os mesmos assuntos, que no caso era a relação com a autoridade. Mas adiante. Então, isso vê-se nessa casa 10, ok? Depois temos a casa 11, que é uma casa de grupo, é uma casa de relação social. É a casa dos partidos políticos, dos grupos culturais, dos grupos de amigos. Portanto, é essa casa onde nós nos juntamos com os outros para juntos fazermos algo ou mudarmos algo. E finalmente temos a casa 12, que é onde também está este sol, e já agora, só por curiosidade, é onde eu também tenho o sol. E é uma casa que as pessoas têm muita dificuldade em perceber, mesmo às vezes depois de estudarem astrologia, e que eu pessoalmente não tenho uma coisa concreta, mas entendo muito bem, porque como tenho lá muitos planetas, tive desde cedo que perceber. A casa 12 é uma casa de silêncio, a casa 12 é uma casa de interiorização,
é a tal casa das doenças kármicas ou crónicas, é uma casa, é a casa da nossa gestação. Na casa 12 nós percebemos como é que foi a nossa gestação, como é que a nossa mãe, como é que nós nos sentimos na barriga da mãe, no fundo. Pois o ascendente é como eu nasço, é o meu parto. Mas a casa 12 é a minha, ia dizer gravidez, a minha gestação, ok? Por exemplo, uma mulher que esteja grávida não se vai ver à casa 12, vai se ver à casa 5, ok? Mas a nossa gestação, quando a nossa mãe estava grávida de nós, é a casa 12. Portanto, é a casa dos conventos, é a casa dos hospitais, é a casa das prisões, no sentido negativo. Ora, numa prisão, eu só tenho duas hipóteses. Ou bato no polícia quando ele me vai levar comida à cela e nunca mais saio de lá e estou lá cada vez mais tempo, ou posso aproveitar o tempo que estou preso para pôr uns posters bonitos na parede, ou fazer um curso, ou fazer uma análise da minha vida. Para quando sair, for liberto, eu criar outra vida. Ou vou repetir a mesma. É como aos hospitais, porque é que a gente vai para os hospitais? Não é por estarmos por boa de boa saúde. Ou para as prisões, não é por nos termos portado bem. Portanto, isto para dizer o quê? Que é uma casa de, eu ia dizer de rendição, é uma casa de aceitação. Quando a gente, e curiosamente, esta não fui eu que descobri, aliás, a gente não descobre nada, aprende uns com os outros, mas eu aprendi esta num congresso, nunca tinha lido em livro nenhum, nunca tinha ouvido a ninguém, e quando ouvi isto, fez-me tanto sentido. Aqui há uns anos houve um congresso em Espanha, de uns astrólogos ibéricos e tal. E na altura fomos muitas pessoas do Kiran, com alunos, com pessoas. Eu acho que não fomos de excursão, mas foi quase uma excursão para ver o congresso. E entretanto estava lá uma senhora sul-americana que associou a casa 5 ao lado lúdico, que toda a gente concorda, claro, que é essa casa do jogo, do prazer, dos amores, da festa, da brincadeira. Portanto, é uma casa lúdica por excelência. E ela associou a casa 12 ao lado lúdico. E aqueles portugueses com quem eu falava, que tinham ido comigo, toda a gente a bater na mulher, salve seja. Mas que disparado, porque a casa 12, porque sempre ouviram, a mim e aos outros astrólogos, a casa 12, esta casa de silêncio, de espiritualidade, de meditação, da chese, etc, etc. E aquilo a mim fez muito sentido, porque só que lúdico é esse? É o dolce far niente. É o estar em silêncio e está-se bem. É o estar a contemplar e estar. Era a palavra que me faltava. É uma casa de contemplação. Ora, isso pode ser muito lúdico para quem tenha essas energias e para quem precise, e todos nós precisamos, de alguma altura, deste silêncio, desta paz, deste bem-estar interno. Porque é deste bem-estar interno que vamos ter o espelho externo depois. Ok? Portanto, eu não vos vou amassar mais com isto. Mas basicamente é só para vocês verem como o signo está mais batido. Eu dei uma voltinha pelas casas, não me interessa dar-vos uma aula de astrologia, como é óbvio, nem vocês querem, mas é só para perceberem a dimensão do que pode ser visto aqui. Então, não há absolutamente nada que possa acontecer na vida que não possa ser visto no horóscopo. Atenção, é diferente de eu conseguir ver, porque eu só vou ver até ao meu nível de consciência e de saber. Mas tudo o que existe pode ser visto aqui, porque isto é uma linguagem arquetípica. E por isso é como se estivesse dentro de nós. Cada signo do zodíaco corresponde a uma parte do corpo. Cada planeta corresponde a um órgão. E, portanto, nós, se soubermos, podemos ver tudo. E depois, isto é a simbologia principal. Depois temos as casas derivadas, etc. Por exemplo, assim como aquilo que eu estava a falar da casa 2 é os valores. Por exemplo, esta casa 12 é a 2 da 11. Então, na 12 eu vejo a riqueza ou pobreza dos meus amigos. Porque se a casa 2 é do dinheiro, a casa 2 da 11 é a 12. Então, na 12 eu vejo que tipo de valor os meus amigos têm. Estão a ver a ideia? Pode-se ver tudo. Imaginem que eu quero ver como é que vai, o que é que vai acontecer com o gato da minha tia. Não há uma casa para o gato da minha tia. Mas por casas derivadas eu vou lá.
Quem é a tia? É a irmã do meu pai, faz de conta, ou da minha mãe, mas neste caso vamos imaginar que é do pai. Então, qual é a casa dos irmãos? Não, primeiro, onde é que está o meu pai? É na 10. Já agora, Ritinha, vou fazer apelo mais uma última vez. Casa 10. Exato. O que é a tia ou o pai? É a irmã. A minha tia é a irmã do meu pai. Então eu vou derivar. Então, a casa dos irmãos é a 3. Então eu vou contar 3 a partir da 10 que é a do meu pai. Um, 2, 3. É a casa 12. Então a minha tia está na casa 12. E a casa dos animais é a 6. Então eu vou contar 6 a partir da 12, que é o animal da minha tia. Ora, um, 2, 3, 4, 5, 6 é a casa 5. Imaginem que eu, nesta altura, faz de conta, estou a ter um pelotão conjunto à Lua na casa 5. Claro que eu percebo que o gato vai morrer. Mas imaginem que tenho um Júpiter conjunto ao Mercúrio ou à Lua, não sei o quê. O gato da minha tia vai melhorar. Isto é um exemplo tonto, mas que vocês, é só para vocês perceberem como a gente pode ver tudo. E o quão limitativo é caracterizarmos uma pessoa a partir do signo. Porque os signos são 12, as pessoas são bilhões e bilhões e bilhões e não há ninguém igual. Pronto. E agora, queria agradecer mais uma vez à Rita pelo convite, queria-vos agradecer a vocês pela paciência e estou disponível para as vossas questões. Se eu souber responder, eu respondo. Muito obrigada, eu achei ótimo e acho que ficaram todos, pelo menos, com a ideia da complexidade, que era isso também que é importante trazer, não é? Que isto é muito mais complexo do que nós podemos imaginar que a pessoa agora é peixes e logo é peixes, é isto. Não é? Isto é todo um mundo que cruza tantas variáveis que os anos tentou aqui resumir, mas que daria para anos. Então, E por isso agora é que é, abro. desculpa interromper-te, por isso é que é muito criativo. Por exemplo, uma coisa que os dois astrólogos que eu fui, primeiro fui à Flávia, não, segundo fui à Flávia, mas antes já tinha ido a um com 23 anos, que eu fui mesmo porque fui mandado e porque tinha um problema para resolver e não sabia que volta havia a dar aquilo. E essa minha amiga, que tinha sido minha professora, disse: Mas porquê é que não vais lá e tal? E uma das coisas que ele disse, e a Flávia também disse: Ah, você é muito criativo e tal. E eu fiquei a achar que eles diziam aquelas coisas para animar a malta, porque para mim, na minha cabeça limitada, ser criativo é ser artista. Ser músico, ser pintor, ser arquiteto, ser escultor, letrista, sei lá, romancista. Portanto, eu não tinha nenhum desses dons. Eu disse, porque é que eles dizem isto? Quando eu comecei a fazer astrologia, eu percebi. Porque nós temos só estes símbolos, que nós estudamos e aprendemos, mas depois nós estamos sempre permanentemente a recriá-los com a pessoa que temos à frente. Que é essa complexidade, mas que parte desta simplicidade. E a própria pessoa, quando vem passado 2 anos, ou 3, ou 5, ou um, também já não é a mesma. Porque depois a gente faz esse encontro da base da pessoa com o que lhe está a acontecer naquele momento. Mas isso é um hashtag. Bom, vou abrir para perguntas, estejam à vontade. Não se Vamos lá. inibam, não há perguntas erradas. Há respostas que a gente não sabe. São duas mensagens no chat, Rita. Não sei se queres ler. Ah, eu não posso ver, mas tu podes. Rita ou Zé? Quem é que está a fazer a primeira? Podem falar que assim é mais fácil. É só ligarem o microzinho, que assim eu Ok, vejo-vos melhor. então assim é mais fácil. A minha pergunta é, antes de mais, agradeço a aula. E a pergunta que eu gostava de fazer é como fazer e se é possível fazer um mapa astral sem saber a hora certa de nascimento. Não pode. Não faz. Ok. Se tiver, por exemplo, imagino que você me diz assim, ah, minha mãe diz que nasci às 8, o meu pai diz às 10. É Por estilo isso, exatamente. exemplo, uma variação de 2 horas ou de 1 hora. Aí eu faço. Dá mais trabalho, mas faço. Primeiro, imagino que você diz, ah, nasci entre as 8 e as 10. Eu vou fazer para as 9. Logo estou a reduzir o erro a 1 hora. E depois faço-lhe perguntas.
Ora, é muito diferente irmos a uma consulta e o astrólogo revelar-nos sem nos conhecer ou começarmos já a fazer perguntas, mas pronto. Porquê? Por exemplo, imaginem este horóscopo, que era de uma criança. Então, eu olhando para aqui, eu percebo que, ora, 4, eu não consigo ver bem que isto está pequenino, mas pronto, 4, 8, exato, 22. Esta pessoa, por volta dos. Uma pessoa que tenha nascido com este horóscopo, portanto, este ano, aos 26 anos, eu sei que ela vai ter um qualquer acontecimento marcante em termos emocionais e familiares. Imaginem que a pessoa tem 30 anos, vai à minha consulta e não sabe bem que horas nasceu. Eu pergunto, aos 26 anos, você teve algum acontecimento emocional? Foi quando casei. Foi quando comprei a minha primeira casa. Foi quando a minha mãe não sei o quê, ou foi quando me divorciei. Então eu sei que o horóscopo está certo. Aconteceu-me realmente, casei, mas não foi aos 26, foi aos 28, dizia Augusto, ou foi aos 24. Então eu sei que há 8 minutos de erro. Porque cada 4 minutos de diferença na hora de nascimento altera-me um grau ao horóscopo. Então é fazer os cálculos. E depois faço mais 2 ou 3 perguntas para confirmar. Todas batem certo, eu sei que a hora está. Se a pessoa não sabe a que horas nasceu, eu não faço. Há quem faça com o pêndulo, mas isso é estar a misturar a radiestesia e a pessoa pode não estar segura disso. Aconselho sempre a tirarem a certidão, porque muitas vezes as mães, que a gente tem muita confiança, eu nestes casos não tenho. Não que as mães sejam mentirosas, mas porque, primeiro, porque têm mais que fazer. Depois porque têm uma noção de tempo diferente. E depois a nossa memória não é rigorosa. Agora, a mãe diz que foi por volta das 10, a certidão diz 10:05. Claro, mas se não se tiver ideia nenhuma, eu não faço. Ok, agradeço. Nada. Mas há maneiras de ver assim. Por exemplo, tens aí algum horóscopo de pessoas, que seja, por exemplo, o teu, Rita, ou de uma pessoa qualquer que a gente não identifique, e que tu saibas a vida, claro. Não tens o Não. teu à mão, era giro. Tenho impresso, não tenho no. Digitalizado, ok. Pronto, é só Eu para ver. tenho, eu tenho o meu feito por si. Posso ir Então põe buscar? aí. Posso ir buscar? Ah, Digitaliza entretanto e manda para a Rita. não consigo. Então, Eu se calhar, pois, tenho aqui no telemóvel, mas não sei se. Pois. Vou tentando. Bem, façam alguma pergunta vamos mais e eu vou fazendo tentando. Então, exato. E se então, tivermos algum, só para ver como é que a gente então pode ajustar, já agora eu posso fazer então a pergunta. Pronto, na altura tinha-me dito que provavelmente eu teria nascido 20, por volta das. Eu depois fui tirar a certidão, disse-me que eu se calhar nasci 15 minutos depois, certo. mas eu tinha-lhe dito que era às 22, entretanto, depois fui pedir a certidão de nascimento e lá dizia 22. Mas nas suas coisas, nas suas contas, efetivamente Sim, achava que eu tinha nascido 15 minutos depois. Mas exatamente. sabe uma coisa? Todas aquelas datas marcantes, que acontecimentos, digamos assim, foi tudo naquelas datas. Ok. E eu fiz o horóscopo Impressionante. das 22 ou do, tendo Eu mais atenção, mais 15 minutos, não se não, lembra? não sei, mas na altura eu disse-lhe 22 e quando depois eu fui lá ter consigo à consulta, Porque penso há que uma disse tendência a eles acertarem as horas. Antigamente, agora não. Tanto que as depois, pessoas que nascem agora e que são jovens, eu vejo as certidões e dizem todas 7:13, 14:49, etc. pois, E as pois, pessoas da minha idade nasceram todas às 6, às 6:30, às 7, às 7:30, às 8, às 8:30. pois, quer Não ver, todas, mas muitas. pois. Pronto, eu achei muito giro e queria lhe agradecer por isso. Muito Nada. obrigada e vou voltar porque eu acho que para mim, pronto, agora por questões profissionais, porque estou a pensar em deixar o meu trabalho, portanto, enfermagem, mas não sei o que é que quero fazer, não me pergunto, mas tenho este sentimento que cada vez está sempre a crescer mais e gostava de uma opinião, de saber isso. Pronto, Sim, senhor. Vamos ver isso. vamos ver. Muito obrigada. Obrigada. Nada, obrigado. Com Vamos licença, mais, obrigada. tínhamos mais 2 perguntas, pelo menos, que eu vi, achei. Mas agora não vejo. José, boa noite. Uma delas era minha. Posso? Pode. Obrigado. Eu queria perguntar, tinha várias, mas uma delas, só vou fazer uma. Qual é o sentido ou que leituras podemos fazer
do signo solar ser exatamente o mesmo que o ascendente. Uhum. É muito simples. É o meu caso, por exemplo. Olha que boa. Uh, as pessoas que têm o mesmo signo solar e o mesmo ascendente nasceram ao nascer do Sol. Certo. Porque repare, era aquele que eu estava a tentar exemplificar. Quando o Sol está a nascer, aquele signo também está a rodar. Claro que a Terra é que roda, mas como nós estamos a olhar para o céu, nós vemos o céu a rodar. Ok. E, portanto, de 2 em 2 horas, mais ou menos, muda um signo. São 24 horas, dividir por 12 signos, dá 2 horas a cada um. Não é rigoroso, pois há os signos de progressão lenta, progressão, mas é mais ou menos dá os tais 4 minutos por grau. Então, é o seu caso? Não? Pronto, mas é uma pessoa que conhece. Sim, 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 sim. Ótimo. É uma Então, amiga minha. essa pessoa nasceu a nascer do Sol. Certo. Depois, a grande questão aqui, você tem o horóscopo da pessoa à frente? Não. Sim. Pronto. Não tenho aqui Mas já impresso. olhou? Sim, sim, sim. Pronto. Então, a questão principal, claro que é um horóscopo individual, só lendo tudo isso, mas digo só para Já vou buscar. generalidades. Sim, sim, estou A a ouvir. grande diferença é se a pessoa tem o Sol na casa 1 ou na casa 12. Onde é que ele está? De qualquer maneira, Eu não estou a encontrar aqui à mão, mas não eu faz vou ver isto. mal. Portanto, essa Ok. pessoa tem, de certeza, o Sol na casa 1 ou o Sol na casa 12. Esse que é na casa 1. Pronto. Se tiver na casa, de qualquer maneira, tem sempre um Sol descendente. Portanto, Claro. são sempre pessoas muito elas próprias Certo. e que não abdicam de nada seu nem das suas iniciativas para terem uma relação ou por causa dos outros. Ah, Em termos ok. mais interiores, é como se nós viéssemos libertar-nos do lado negativo daquele signo e desenvolver o lado positivo daquele signo. Ah, Essa pessoa tem ascendente gêmeos e é gêmeos? Não. esta pessoa é virgem. Ah, ok. Virgem, virgem. Sim, Ok. virgem, virgem. É isso, tem. É como se viesse, porque é virgem para passar a ser virgem. Ora, logo, Pois, é isso. tem que Exatamente isso. deixar de ser o lado negativo da virgem, tem que Pois, deixar de ser crítico ou crítica, é homem ou mulher? é um homem. Tem que deixar de ser crítico e aperfeiçoar-se a ele próprio. Mas Pois, perceber que aperfeiçoar-se não é ser perfeccionista. certo. Senão dá a tal insatisfação e dá uma espécie de doideira Ok. mental de nunca estão bem com nada, que chateiam tudo. Certo, faz todo sentido. Ok, obrigado. Boa. E Posso o fazer só lado mais uma positivo é rapidinha? aprenderem a servir, Ah, mas para servirem têm que aprender a diferença entre o serviço e a servidão. boa. Senão, no princípio, é uma chatice, porque põem-se muito a jeito, parece que querem ajudar tudo e todos e toda a gente, mas depois Certo. estão a chatear toda a gente e não têm os resultados como eles querem. Feedback, ora bem. Faz Exatamente. sentido, Rui. Todo sentido. Sim, sim, sim. Ok, gratidão. Posso fazer só mais uma rapidinha? Que nunca é rapidinha. E era, quando não há planetas nenhuns, não há ninguém numa casa, só há um signo. Não pode ter planetas nas casas todas. Os planetas Claro. são 10, as casas são 12, tem que haver sempre algumas vazias, para já não falar Certo. quando estão juntos. Mas isso não quer dizer nada. Ok. Tenho planetas na 5, tenho 3 planetas na 5 e não tenho filhos. Ah. Não tenho planetas na 8 e vou morrer como os outros. E tenho sexo como os outros. O que é que isto quer dizer? Por acaso tenho, mas pode não ter planetas na 2 e tem dinheiro para viver na mesma. Pode não ter Certo. planetas na 1 e tem corpo. O que é que isto quer dizer? Que não é aí que se vê. Quando você tem planetas numa casa, a gente vai direto, porque interpreta aquele planeta naquela área de vida, e esse próprio planeta já rege outra casa que está ligada àquela. Certo. No caso de não ter planetas, nós vamos ver o signo que está na cúspide da casa, e é esse tipo de relação que nós vamos estabelecer com aquela área de vida. Ok, ok. Por exemplo, Certo. imagine essa pessoa que me falou.
que tem Virgem com ascendente Virgem. Essa pessoa tem na casa 7 dos relacionamentos Peixe. Mesmo Certo. que não tenha Tem. lá casas, e eu quero analisar a relação dessa pessoa, as relações dessa pessoa, o padrão relacional dessa pessoa, eu sei que essa pessoa tem tendência a projetar uma especialidade nos outros que ele próprio tem que conseguir, que tem que ser. Ah, Então, se ele for demasiado crítico, vai atrair uma pessoa demasiado baldas, ou desordenada, ou sonhadora, ou patati patatá. ok. Mesmo que não tenha Ok. lá planetas. Certo. Tem que se Boa. ver sempre, vê-se o signo. E depois do signo, vê-se o planeta que rege esse signo, onde é que ele está, que aspectos tem. E, portanto, isto é uma espécie, desculpem a expressão, uma espécie de um. Se a Flávia me ouvisse reduzir a astrologia a um crochê, é uma espécie de um crochê. A gente vai tricotando, vai passando de umas para as outras. O que é difícil aos astrólogos quando começam, e a mim também me era isso difícil, era começar, entrar dentro do horóscopo. Depois da gente entrar, ele fala connosco. É muito interessante. Obrigado. Ascendente iguais era este, casa dos Uhum. planetas era este. Mais alguma pergunta? Não se inibam, aproveitem. Olá, boa noite. Eu gostava de fazer uma pergunta. Ah, nascer com Mercúrio retrógrado, Uhum. ah, significa que a nossa vida nunca vai sair da cepa torta? Não, não tem nada a ver. Eu nasci com Mercúrio retrógrado, não me considero estúpida, antes pelo contrário, até acho que sou uma pessoa inteligente e, e acho que a minha vida tem sido realmente maravilhosa. Mas o que é verdade? Qualquer planeta retrógrado obriga sempre a uma reflexão interior. É como se não houvesse um contacto direto com o exterior. Então, esta nós vamos poder fazer aqui uma graçolazinha. É o seu caso? Eu Pronto. tenho aqui um mapa, se quiser Sim, eu sim. posso. E não, mesmo sem ser o mapa, eu vejo aqui outra coisa. Então, como você nasceu com Mercúrio retrógrado, ou eu, enquanto ele está retrógrado, porque depois ele passa a direto, que eu vou lhe dizer quando. Enquanto ele está retrógrado, nós não somos ouvidos. Aquilo que dizem à nossa volta não nos interessa. É como se a gente vivesse num mundo muito próprio. Estamos a elaborar. Até pode ter pensamentos corretos, mas ninguém o quer ouvir. Portanto, estamos a pensar sozinhos. Quando ele passa a direto, há realmente uma melhoria, uma relação com o exterior. Eu vou ver o seu, que é muito engraçado, vai ver que é giro. Mas, por exemplo, eu no meu caso, eu nasci realmente com Mercúrio retrógrado. E aos 10 anos, ele passou ainda retrógrado, e portanto realmente ninguém me ouvia, ninguém tinha que saber, ninguém me ligava nenhuma. Nem, nada, eu vivia no meu sonho, na minha fantasia, no meu pensamento. E depois, quando ele, como eu nasci com o Mercúrio na 1, aos 10 anos ele entrou na casa 12. Portanto, passou a estar ainda mais limitado. Foi quando eu saí da escola. Eu gostava de estudar e tive que sair da escola e fui trabalhar. Depois, quando ele passou a direto, ainda na 12, eu comecei a estudar de noite. Quando ele passou direto para a 1, que já está solto, e que quando passou aquilo que hoje em dia se chama área de sombra, em progressão, quando ele passou conjunto ao meu Mercúrio, eu comecei a estudar astrologia. E quando ele fez trígono ao Urano, eu comecei a fazer astrologia para os outros. Portanto, no seu caso, você nasceu em que ano? Em 77, Nasceu em 77, no mês de, agosto, no dia, 21. pronto, você no seu caso foi fácil. Portanto, por volta dos 3, 4 anos, que eu estou a calcular de cabeça, não é com rigor, por Sim, volta sim. dos 3 anos, pode ser 4, pode ser 2, enfim, depende da hora, etc. Por volta dos seus 4 anos, o seu Mercúrio passou a direto. Então, automaticamente, esse efeito passou. Ou começou a falar que não falava, ou começaram-lhe a dar atenção que não davam.
Ok. Faz-lhe sentido? Não estou a ver os 4 anos. E os 3? Os 3 não se lembra. Não, estou a ver um bocadinho mais para a frente só, não. A ter Sim, uma 6, 7. isso é outra coisa. Pois, então não estou. Agora, a gente não deixa de ter o Mercúrio retrógrado de nascença, portanto, dá sempre pessoas mais reflexivas. Repare, isto agora sem me querer estar a armar. Reparem como eu falo de astrologia, não tenho nada programado, não tenho nenhum papel, não tenho nada. Isto não é um problema de dificuldade de comunicação, certo? Mas se eu encontrar uma pessoa que não conheço num jantar, olá, boa tarde, boa noite, então fazer conversa de De elevador. circunstância, que também é preciso, senão não conheço as pessoas, né? Ah, fico completamente à nora, não tenho. Percebe? O Mercúrio retrógrado, pela negativa, dá essa dificuldade de relação com o exterior. Pela positiva, dá o lado reflexivo, profundo, interior. Não pode concluir que é errado ou que é Ok. mau sequer. É como Essa quando o parte Mercúrio está reflexiva faz. retrógrado no céu, a vida não para. Mas claro que há problemas com as comunicações, com os telefones, com os computadores, com os carros, com os aviões, tudo o que é comunicação. Por exemplo, eu às vezes faço esta brincadeira, que é analisar quando o Mercúrio está retrógrado, às vezes olho para o WhatsApp ou para o SMS. Não há uma mensagem que esteja correta. Seja as que eu envio, seja as que me enviam a mim. Porque a gente, quando o Mercúrio está retrógrado, temos que reavaliar mais vezes. Temos que reavaliar melhor, nunca sai bem à primeira. Por exemplo, houve uma altura, eu não organizo viagens, mas às vezes as pessoas organizam viagens e convidam-me, tipo artista principal, entre aspas, para falar de astrologia, para ver os horóscopos, não sei o quê. Portanto, fiz muitas viagens assim. Eu, quando o Mercúrio está retrógrado, não faço viagens de grupo, ponto. Mas eu viajo sozinho. Já sei, vou pensando, estou com mais atenção. Por exemplo, há 2 anos eu decidi ir ao Dubai no meu aniversário. Ia lá ver uma pessoa. E até os meus alunos que falam muito comigo dizem: "São, mas você vai para o Dubai com Mercúrio retrógrado?" Vou, eu posso. Claro, eu só tinha 6 ou 7 dias para lá estar. Ia celebrar o meu aniversário e ia lá ter que, com a pessoa que eu namorava. Ora, cheguei ao aeroporto, não havia aviões. Havia tudo anunciado. Cheguei ao guichê para entregar a mala, não havia aviões. Porquê? No dia anterior tinha havido aquela cheia no Dubai, tanto o aeroporto estava alagado, não havia aviões a sair de lá, não havia aviões a partir de lado nenhum para lá. Então, depois daquelas voltas todas, eles me disseram ou anula o bilhete e devolvemos o dinheiro, ou podem no sábado, isto era uma quinta, era 2 dias depois. Telefonei lá, olha, em vez de ir 6 dias, vou 4, achas que vale a pena? Venha. Pronto, fui. Agora reparem, eu sabia que o Mercúrio estava retrógrado, fiz a minha parte, voltei para casa, como não tinha nada marcado porque ia para o Dubai, aproveitei para estar a descansar e a fazer aquelas coisas que a gente nunca faz, e sábado lá fui todo contente. Sei que é mais uma para contar do Mercúrio retrógrado. Claro que as pessoas normais vão estar o quê? Filhos, desculpa a expressão, filhos da puta da Emirates, ou do aeroporto, ou do tempo, ou do governo, ou do pai, ou da mãe, ou de outra coisa qualquer. Agora, imaginem que é eu chegar ao aeroporto com 30 pessoas para irmos para um sítio qualquer e não haver avião. Faz diferença. Isso não organizem. De preferência, viagens. Há mais greves dos aviões, dos comboios, tudo, tudo, tudo. Os computadores, as mensagens, aquilo não serve. Por exemplo, para essas coisas sou mais firme. Eu não vou assinar uma escritura com Mercúrio retrógrado. Porquê? Porque aquilo não sai à primeira, o outro esqueceu-se do documento, eu chego a casa, vejo que é um mau negócio. Agora, o Mercúrio retrógrado é bom para refletir, para repensar, para reavaliar. Por isso diz que a brincar que é o planeta dos R's, né? Retrógrado. É para voltar atrás, para ver. Os planetas, na realidade, eles nunca estão retrógrados, atenção. Eles andam sempre para a frente. Em rigor, a gente deveria dizer, mas a gente percebe o que é que dizemos todos, eu também digo Mercúrio retrógrado. Com rigor, a gente deveria dizer o movimento aparente de retrogradação. Porque visto da Terra,
Quando eles abrandam de velocidade, o que a gente vê é o planeta a andar para trás, que é o tal movimento retrógrado, e isso tem efeito. Então, quando eles estão retrógrados, é bom para repensar os assuntos e depois, quando passa a direto, avançarmos. E provavelmente agora estou a pensar nisso, não é? Também no caso das pessoas que nascem com Mercúrio ou qualquer outro retrógrado, também vai depender de onde está o Mercúrio, não é? Do signo onde está, fará a diferença de acordo com aquilo que, Claro, não é? depende, lá está, faz diferença o que ela tem que repensar. E, e quando passa a direto, quando pode exprimir isso cá fora. No meu caso, como era em touro, tem a ver com a valorização, não é? Pois. Mas pode ser outra coisa, que vais ver mais detalhe. Agora, quando, ou a Vênus retrógrada, por exemplo, mesmo se tiver um mau aspecto da Vênus em trânsito, vai às compras, aquilo sai-lhe trocado, chega a casa, o sofá não cabe, o frigorífico não fica bem, o vestido era melhor estar quieta, mas pronto, a gente. E às vezes é ao contrário, nascemos com ele direto e há alturas em que passa a retrógrado. Ou a Vênus, ou amor para as compras. Depois depende se está à frente do Sol, se está atrás do Sol, mas isso são técnicas, detalhes que não interessam para aqui. Mas não Olha, fiquem com posso. essa ideia da, do mal. Só que hoje em dia, como está muito mais popularizado, até na rádio, em todo lado, a gente ouve falar do Mercúrio retrógrado. E Posso fazer podem uma ver isso pergunta, assim, Zé? grosso modo, se tiverem planetas lentos, retrógrados, opostos ao Sol, nunca passam a diretos a vida inteira. É em progressão. Por exemplo, o Urano já me passou direto, o Plutão já me passou direto, o Neptuno nunca vai passar a direto. Então quer dizer que aquilo que ele simbolizar como retrógrado, eu não vou encontrar a última resposta nesta vida. Não quer dizer que não vá encontrando respostazinhas. Eu notei o Urano a passar a direto, notei o Plutão a passar a direto. O Mercúrio também. O Plutão, o Neptuno nunca me vai passar a direto. Então, eu sei que aquilo que ele simboliza, nesta encarnação, não vou conseguir resolver. Não quer dizer que não vá encontrando resposta. Mas não há uma resposta que eu possa passar aos outros, que eu possa servir um exemplo. Boa, posso fazer uma pergunta nova? Ainda estás com energia? Não, não. Ah, sim, com a energia estou, não. Aquilo já respondi. É que é uma coisa que eu ouço muito dizer, as pessoas falam muito disto, que é, diz-se, e eu queria te perguntar se isto é mesmo assim e como é que tu interpretas isto, que nós com a idade vamos ficando mais próximos do ascendente do que propriamente do signo solar. Uhum. É verdade? É e não é. Deve ser neste sentido. Se o ascendente é aquilo que eu tenho que integrar, no fundo, o nosso signo ascendente são as energias que nós temos que integrar conscientemente na nossa personalidade nesta encarnação. É suposto com a idade eu ser mais consciente, mas eu não deixo de ser o meu sol. Estás a perceber? Não tem que ser um em relação ao outro, mas é suposto eu integrar e ter consciência. Por isso é que quando tu és criança, tu também manifestas o teu ascendente, mas é de uma forma inconsciente. Tipo como um aprimoramento Isso. dessas características do Qual é o teu ascendente? ascendente, por exemplo? É carneiro, E qual é o teu sol? aquário. Ok. Então, repara, tu não vais deixar de ser aquário. Os ideais, a liberdade, a organização da sociedade, etc, 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 certo? Uhum. Outra coisa é o ascendente. O teu comportamento imediato e automático, mesmo que tu não tenhas consciência, é o carneiro. Tu disparas para as coisas, tu és pioneira nas coisas, tu começas as coisas de novo. Quando as coisas estão a andar e a desenrolar-se, já te fartas, já te massas. Já não está a iniciar, já não tem pica nenhum. Ora, com o tempo, o que é que tu não vais deixar de agir? Até podes agir mais, mas já só ages o que te interessa. Já não desperdiças tanta energia. Não compras guerras que não precisas e que não te servem para nada. E tu não és velha, mas
notas a diferença, certo? Claro, sim. Era um disparo em todas as direções, não é? Exatamente. E tens mais resultados. Uhum, sim. Porque o carneiro pela negativa é o agir por agir, é o disparar, já foi. Pela positiva é a coragem, é o pioneirismo, é a liderança, é o autodomínio, é a coragem. É a coragem para fazer o que tem que ser feito, é a capacidade de agir para atingir determinados objetivos. No Uhum. fundo, agora brincando com o carneiro, e que todos nós temos um Marte, numa primeira fase de vida, quase todos temos tendência a ter o Marte ao serviço da Lua. Ou seja, ter o Marte ao serviço da nossa insegurança, da nossa carência, da nossa necessidade. E com o tempo, se estivermos a fazer o nosso percurso bem, vamos pondo o Marte ao serviço do nosso Sol, da nossa vontade, da nossa consciência. Ter consciência, o eu é sempre o sol, não é? Na verdade, o O sol eu é é o, sempre o Sol. o Seja o nosso signo Sol que solar. faz sombra, seja o Sol que queima, seja o Sol que aquece e que ilumina. E que adoça. O Sol é que torna as frutas doces. Quando nós somos demasiado ásperos, há falta de sol, falta de consciência. Por exemplo, uma coisa que eu reparei com a minha velhice, no bom sentido, eu ainda me irrito facilmente, é a minha característica, ok. Mas eu sou muito menos raivoso, como eu chamava. Eu irrito-me com menos facilidade. Por outro lado, comecei a ver o quê? Tenho mais momentos de tristeza. Tipo, como é que estás? A propósito de um assunto qualquer. Epá, estou triste. Como as pessoas não estão habituadas a que eu assuma a minha tristeza, ficam muito incomodadas ou começam ou a criticar, ou a dar bitates, ou... Foste tu que perguntaste. Estou triste. É uma situação triste. Porque é que hei de estar alegre? Isso não faz mal nenhum. Mas porque eu antes também era, só que não sabia. E como não sabia, e qualquer psicólogo sabe isso, ou seja, como eu não assumia a minha tristeza, não vivia a minha tristeza, disparava pela raiva. Ou seja, as quatro emoções básicas nós temos que as viver, porque se não as vivermos, não as consciencializarmos, elas vão disparar de outra maneira qualquer. São a raiva, a alegria, o medo e a tristeza. Imagina, morre-nos uma pessoa que a gente querida, adora. Então não é triste, mas não há problema nenhum. Eu estou triste porque morreu aquela pessoa. Eu estou triste porque aquele amor me abandonou porque achou o outro mais giro. Ou outra coisa qualquer. Não tenho é que ficar triste a vida inteira, nem tenho que ir disparar a minha raiva para cima dessa pessoa ou de outras quaisquer. Ou para cima de mim. Pronto. Como integra a tristeza, olha, estou triste por isto e por isto, aquilo desaparece. A tristeza faz parte de mim naquele momento, mas eu não sou. É como a agressividade. A agressividade pode ser uma coisa boa. É má se eu disparar a bater nos outros ou me agredir, vou piorar. Mas se eu me zangar, se eu mostrar, se eu abrir o meu espaço, se eu me autodefender, claro que é bom. Portanto, com a idade, agora imagina, falando só dos signos, tu certamente que continuas a ser pioneira, mas ages com muito mais foco, com menos desperdício de energia. E isto não é nada contra os novos, nós também fomos novos, felizmente, mas a verdade é que quando somos mais novos é mais fácil errar, porquê? Porque temos mais energia para desperdiçar. Enquanto eu tenho energia, eu alimento-me daquilo, vou para aqui, vou para ali, bato neste, bato naquele, começo isto, começo aquilo, fartei-me dali. Agora, eu posso mudar, olha um bocadinho como a nossa amiga estava a pôr a pergunta. Pode mudar e não ter que ser quarta-feira ou sexta à tarde. Usando o teu lema, o teu podcast, eu posso atravessar, não tem que ser em dois passos a ponte. Eu posso fazer o trajeto com mais segurança. Claro que às vezes ou atravessa ou não, senão a ponte cai. Mas outras vezes posso fazer essa travessia com mais calma, com mais propósito, com mais direção. Portanto, o carneiro é isso.
Obrigada. É um aprimoramento do. Eu percebi. Um Do aprimoramento. signo, exatamente. Uhum. No meu caso é o touro, mas é o mesmo signo solar. Sou um touro típico, entre aspas. Mais questões, malta? Alguém tem mais alguma pergunta? Não tenham vergonha. Mais uma para terminar, vá lá. Eu peço desculpa, eu gostava só de saber qual era o meu ascendente. Eu nasci a 23 de agosto de 67 e eu penso sempre Tem que aí o sou mapa? leão. Tem Eu o pe- seu mapa? não está lá, está guardado numa pastinha. Aonde? Não tem no WhatsApp? Não, não tenho. Na altura Então não me. tem que ver, porque isso depende da hora. É tal, pronto, pois Ou seja, acho. eu tenho que fazer o horóscopo, porque daqui Não, assim sim, sim, não ok. consigo saber. Pronto, não faz mal, não faz Mas mal. não Depois tem. Oh, Exato. Gorete, não tens aí impresso o mapa? Não tens aí Opa, contigo? tem lá embaixo numa pasta Hum. guardadinho, mas Hum. pronto, é chato agora ir buscar. Pronto, eu sei que eu acho que o meu signo é Leão, 23 de agosto ainda é Não, Leão. isso não. Sim, o É a signo. hora. Ah, Agora, ah, há de ser o símbolo que você tiver naquele risquinho ao lado esquerdo. ok, então vou lá ver. Pronto, e depois na altura, quando estivermos juntos, depois diz-me o meu ascendente. Ou se você vir a tempo, pode dizer. Que eu aí Não, se calhar tenho que ir lá abaixo à pasta e não quero estar a incomodar, é empatar o tempo. Não, não, não. Muito obrigada. Depois vimos. Não, Obrigada. mas o teu mapa está feito, Gorete, é isso? Eu não percebi Está bem. Então, mas feita. isso até eu te digo qual é que é o teu ascendente. Está Isso bem. está feito. Isso é só ver, não Pois. é? Ok. tem Pois é que eu ver. não sei, aquilo para mim são tantos rabiscos que eu não sei Eu mesmo. digo-te, eu digo-te. Está bem, obrigada. Obrigada, com Você licença. nasceu a que horas? Às 22. Eu acho que é às 22, E como qual é o seu signo? para mim é leão. Ok. Você não Sim, pode também ter ascendente carneiro ou peixe? não sei. Não percebo nada disso. Não sei mesmo, não sei ver, não. Tem algum Isto, problema nos pés? não, acho que não. Está sempre a bater com a cabeça? Não, acho que não. Quer dizer, Elazinho. vou ver, Sim, veja, mulher. mas vou lá ver o meu Papa? O tempo Não. que você tem estado com essas conversas todas já tinha ido a vir e vinha, não é Oh, carneiro de certeza. não. Então Não, pronto. não já tinha ido, mulher. Ela ainda está a ver, a olhar o. Enquanto você vai, os colegas fazem uma Então pergunta. pronto, ok, vou lá depressa, com licença. Até já. Mas pergunta outra vez a ver se a gente lhe dá autorização. Vá lá. Muito bom. Vá, quem é que tem alguma pergunta? Posso fazer eu agora uma? Agora temos Claro. mesmo que fazer, senão a colega não tem Sim, tempo. exato, exato. Pronto, eu também nasci assim num dia de transição, não é? Às vezes dizem que é touro, outras vezes dizem que é gêmeos. Mas eu já fiz o meu mapa e sou touro, que é 21 de maio, ok? Pronto. E o que eu gostava de saber é se nestes dias, que pode ser um signo ou outro, não é? Dependendo do local, do ano, etc., Da hora, da hora. da hora, Do local, claro. se, pronto, sendo touro, se é possível já ter influência de gêmeos, Não. Na ou minha é leitura, um ou é outro, não é? exatamente, na minha leitura, ou é um ou é outro. Hum, O que faz muita confusão às pessoas, muitas vezes, eu acho que vem daí. Por exemplo, você é touro. certo. E onde é que tem o Mercúrio e a Vênus? Isso não sei. Então, mas vocês vêm para aqui, têm os mapas e não veem? Não sei. Não sei de cor. É isso Vou eu consigo buscar. dizer. Quando é que você nasceu? 21 de maio, De que ano? 75. 75. Sei de cor o ascendente e a lua, mas não sei onde é que está Peraí, essas coisas. 75. 75. 21 de maio. Ora, 21 de maio de 75. O... Já agora, nesse ano que você nasceu, nasceu em Lisboa? Não, no Porto. Ok, sim, em Portugal, ok. Portanto, no dia em que você nasceu, 21 de maio de 75, o Sol entrou em Gêmeos no dia 21 às 16h24. Portanto, se nasceu antes das 16h24 é Touro, se nasceu depois é Gêmeos. Não, nasci de manhã às 9h20, Pronto, portanto é 9h30. Touro.
Exatamente, touro é touro. Mas, como eu estava desconfiado, repara a pergunta que eu lhe fiz, você tem o Mercúrio em Gêmeos. Hum, O que é o Mercúrio? É a nossa mente. hum, Então, é a nossa maneira de pensar. ok. E se eu pensar que isto é uma caneca, olha, nem de propósito é Gêmeos esta. Gêmeos. Se eu pensar que isto é uma caneca, não é você que me vai fazer pensar que é um copo. Nem eu vou à procura de um copo. Então, isto quer dizer o quê? Que você tem muitas características geminianas de dualidade, pensar isto, pensar aquilo, etc, etc, que vêm desse Mercúrio. Ok. Ora, como o Mercúrio e a Vênus estão sempre próximas do Sol, Uhum, o Mercúrio nunca se afasta mais do Sol do que 28 graus, portanto está sempre ou no mesmo signo, ou no signo anterior, ou no signo posterior. hum, E a Vênus está sempre ou no mesmo signo do Sol, ou um ou dois signos atrás, ou um ou dois signos à frente, porque nunca uhum, se afasta mais do que 46 graus do Sol. ok. Então, muitas vezes nós temos o Sol num signo e a Vênus e ou o Mercúrio no outro. E é por isso que as pessoas acham que tem a ver com a. Uhum, As casas já é diferente. Quando nós temos um planeta próximo de uma casa, da cúspide de uma casa, considera-se na casa seguinte. hum, Mas aí a pessoa percebe quando a gente faz as perguntas. sim, Portanto, você é touro e tem o Mercúrio em Gêmeos. ok. É bom ter o Mercúrio, é um touro mais levezinho. É. Depois tem um ascendente em caranguejo Piorou. Estou a e uma, brincar, sim, estou a e dizer. uma, e uma lua em balanço. Sim, nesse sentido, sim. O que você tem que evitar, assim, sem ouvir o horóscopo, é relações em que faz de mãezinha ou de filhinha, que é a Hum, sua tendência. Certo? certo. Ah, os psicólogos chamam a isto relações de codependência. Eu digo que é mãezinha, paizinha, ó, filhinha. Ok. Ora, a nossa amiga já voltou. Está a ver? Obrigada. Mais, nada. Mais. Assim não consigo. Meio do céu. É ascendente touro. Eu tenho que ver bem, mas é ascendente touro. Eu aí não consigo ver o grau, ou está no último de carneiro ou no primeiro de touro. Mas sim, se você fosse ascendente de carneiro, você tinha ido logo. Está a perceber? Então é ascendente touro. E por isso é que eu lhe devo ter posto a nascer um bocadinho mais tarde. Ativado. Ok, está bem. E se Então, for, mas. e se for ascendente touro, tem o escorpião no descendente. Tem Ah, tendência a ter relações de poder, em que um tenta mandar no outro e o outro num. uhum, ok. Concorda? Mas, eh, mais ou menos. Mais ou menos não, ou é ou não é? Ter relações em que o. Sim, 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 sim. O meu marido é assim, é. Está Ele é um sempre a tentar bocadinho. dar-lhe a volta É, e sim. você a tentar dar a volta a ele. É ele, é verdade. Claro, É, então, se é. fosse mentira, já viu onde é que ia a minha Não, reputação. pois é. Não Pois posso é. ser mentiras, senão tenho que fechar a botica. Yeah. Obrigada. Muito bem, foi um prazer estar convosco. Também, obrigada. Ritinha, obrigado. Obrigada, Obrigado que a todos pela José. vossa atenção. Obrigada. Diz-me onde é que, como é que eles te encontram para tens a tua página no Instagram. Eu tenho, não faço muito, mas tenho página no Instagram, Astrólogo José Augusto. Eu partilho lá no site. Tenho E se quiserem. página no Facebook, Astrólogo José Augusto. E tenho uma também, José Augusto, entre parênteses, mas Astrólogo José Augusto. Tenho o YouTube também, que tenho alguns, também acho que é Astrólogo José Augusto. E tenho lá o curso todo, mas esse não está visível, é só para quem paga. Mas tenho meia dúzia de vídeos grátis. Tenho, por exemplo, a primeira aula do curso que é grátis, que as pessoas podem ver para ter uma ideia.
Boa. E para marcarem Claro, consultas contigo é pelas é redes, pelo não meu é? número de telefone. Ah, é pelo teu número. Está bem. Então, se alguém quiser, posso dar o teu número. Pode dar o meu Boa. número que eu Eu agradeço. quero, eu Está quero. bem. 96 502 6075. E podem fazer presencial na Ericeira, que é o que eu gosto mais, ou online, claro, onde quiserem. Boa. E se alguém quiser fazer os cursos, e se não souberem se vos interessa, vejam primeiro aquele vídeo que está grátis, se não estão a fazer um curso que não vos apetece. E podem também, imaginem que há mesmo alguém que se interessa. Pode-me pedir e eu mando os detalhes das turmas todas, dos programas, os horários, os preços, tudo. Muito bom. Obrigada, querido Zé, por este bocadinho. Foi ótimo. Beijinho. Obrigado, eu. Obrigada a todos. Fiquem Boa bem, noite. obrigado. Uma noite boa. Beijinho. Até já. Obrigada.